Olá a todas e todos, muito boa noite, muito bem-vindas, bem-vindos à nossa conversa hoje sobre planejamento, preparação, estudos nesses tempos exóticos nos quais vivemos. E o que eu preparei para vocês nessa fala de hoje, que vai demorar provavelmente em torno de uma hora, não muito mais do que isso, é basicamente uma primeira introdução acerca do momento no qual a gente vive, como é necessário a gente se adaptar a essa situação na qual agora a gente está passando. Depois disso, falar um pouco sobre demandas que vêm em termos da nossa vida e recomendações que eu faço sobre como nos ajustarmos de maneira mais ampla em relação a essa situação que a gente está vivendo, continuando na nossa rotina de estudos, continuando seguindo o nosso planejamento, seguindo a preparação para o CACD. E o terceiro ponto são algumas recomendações mais práticas em termos de como estruturar o estudo de vocês, a semana de vocês, muito vem da experiência que eu trago de muito tempo já preparando o pessoal para essa prova. Eu mesmo, há bastante tempo, também fui um candidato, então, passando por essa experiência, por todas essas conversas, eu transmito isso para vocês e vem de muitas leituras que eu tenho feito e muitas conversas que eu tenho tido ao longo dos últimos meses, em especial, por conta da situação de quarentena por conta da situação que a gente passa do coronavírus. Óbvio que há muitos meses não tinha a dimensão, a gente não tinha dimensão do que iria acontecer e como a gente iria estar vivendo nesse momento, mas ao longo das últimas semanas, em especial, essas conversas, essas reflexões focadas especificamente na situação de estamos em casa, elas acabam tendo um espaço muito maior. E eu tenho um interesse já bastante antigo em preparação e organização de estudos, organização de trabalho, em acompanhamento e orientação pedagógica. Eu fiz isso no INDEG por um tempo, então é um tema que me interessa. E o fato de eu também ser doutorando faz com que eu tenha muita experiência em lidar com estudos em ambientes exóticos, também muita experiência em ter que adaptar na nossa rotina, muitas vezes, as situações que não são perfeitas em termos de estrutura, que não são perfeitas em termos de paz de espírito, muitas vezes, mas que não podem, situações não podem fazer com que a gente simplesmente jogue a toalha. Então, é mais um processo de adaptação para a gente conseguir refletir e tomar ações para que a gente tenha uma rotina melhor, para a gente consiga seguir no caminho da preparação, para a gente não perder o rumo, apesar dos ajustes que vão ser necessários e que serão feitos por cada um de nós ao longo desses próximos meses, provavelmente. Bom, a primeira parte então da fala vai ser focada em como reagir a essa situação que a gente vive em termos de quarentena. E falando, voltando, só reafirmando, isso não tem a ver só com a preparação para o CSD, isso tem a ver com a nossa vida como um todo, porque a preparação é algo importante, algo que toma uma parcela considerável da nossa vida e que não está isolado de todo o resto das pessoas com as quais convivemos, dos lugares por onde circulamos ou não e das situações e daquilo que a gente sente. Então é preciso lidar com a preparação de uma forma integral. Integral no sentido de que ela está integrada com diversos outros aspectos da nossa vida e que ela tem uma atmosfera ou uma amplitude que vai para além de simplesmente sentar e estudar ao longo das horas que vocês planejaram durante o dia. O primeiro ponto, então, que eu queria começar a falar nessa palestra especificamente é algo que nos últimos tempos tem me deixado bastante incomodado, que é parar de falar de home office ou qualquer coisa do tipo. Nós não estamos numa situação de home office ou, no caso de vocês, de home study, mas, de qualquer forma, é sempre bom encarar a preparação como um trabalho, como uma obrigação que vocês têm. E é diferente quando você escolhe ou você tem a opção de você ficar na sua casa e estudar de casa ou quando você está numa situação de quarentena, uma situação de distanciamento social, uma situação que, querendo ou não, vai implicar mudanças consideráveis na nossa vida. Eu moro aqui na Inglaterra, em Londres, eu já estou há mais de 4 semanas sem sair de casa, basicamente, só indo em mercado. Nessas últimas 4 semanas, portanto, eu saí de casa 4 vezes. Não eram situações mais agradáveis, mas a gente se adapta. E aí a gente compartilha essa experiência nesse sentido. Então, não é uma questão de home office ou home study, é uma situação diferente, que requer medidas diferentes para que a gente consiga lidar com essa situação por conta do coronavírus, com ao mesmo tempo a seriedade que merece, não tratando as coisas de uma forma leviana, não achando que nós vamos simplesmente mudar a rotina e passar de um lugar, de um espaço para outro. É mais do que isso, é uma situação que exige todo um processo de adaptação que vai muito além de simplesmente mudar o ambiente no qual vocês estudam todos os dias. Dito isso, o primeiro ponto que a gente precisa levar em conta é que, em face à situação na qual nós estamos agora, com a qual nós nos deparamos agora, a primeira coisa que a gente precisa pensar em termos de buscar afinar a nossa rede de segurança.
Isso tem a ver não só com lidar com o ajuste mental que vai ser necessário a gente fazer por conta da mudança das condições que nós vivemos de forma geral, nas condições de estudo especificamente, mas também acertar certos cuidados que vão trazer paz para a gente, no sentido de ver quais são as pessoas que estão ao nosso redor, restabelecer essas redes, esses contatos que são importantes em termos de uma preparação para uma situação de um certo isolamento, de um certo afastamento, ver quais são aquelas pessoas que exigem mais cuidado dentro da nossa casa ou a nossa vizinhança, que seja, aí nos prepararmos, nos adaptarmos a essa nova situação, levando em conta as pessoas que estão ao nosso redor e aquilo que a gente precisa em termos enfim, de saber aonde ir, o que fazer, saber quem são as pessoas que exigem um certo cuidado ao nosso redor, quem está tomando esse cuidado, toda essa preparação é importante nessas fases iniciais de isolamento. Um outro ponto é saber que nessas fases iniciais, depois de um choque, que é passar pelo que a gente está passando, obviamente as coisas não se acertam de uma hora para outra. Então, é absolutamente normal vocês não conseguirem estudar nada, se é o caso de vocês. Outras pessoas respondem de uma forma diferente, que é conseguir ter uma produtividade muito maior do que teria nas situações normais. Essas reações, elas variam de pessoa para pessoa, mas essas reações que vêm imediatamente depois de uma situação de choque, em geral, elas não correspondem a como que a gente vai seguir ao longo do tempo. Reação típica no meu caso é conseguir, basicamente me enterrar no trabalho e passar muito mais tempo trabalhando do que eu passaria normalmente. Foi isso que eu fiz na primeira semana depois de entrar e ficar em isolamento dentro de casa. Eu estava trabalhando muito mais do que eu costumo trabalhar, com uma produtividade muito boa. O próximo passo, no meu caso, basicamente é sumir do mapa. Enfim, semana passada foi uma semana na qual eu me dediquei bastante tempo para cuidar da minha fazendinha virtual, porque era a forma que eu tinha para basicamente dar descarga na minha cabeça e é a segunda fase do processo que eu tenho de aceitar essas situações depois do choque. Então, é muito comum e não quero que ninguém nesse momento se preocupe ou ninguém nesse momento fique frustrada, fique preocupada por não estar conseguindo produzir, fique triste ou chateado porque não está tendo a mesma produtividade que esperaria ter, apesar de estar dentro de casa, apesar de ter menos situações sociais, menos é ótimo, menos situações sociais que demandam a nossa atenção. Então, é absolutamente normal isso acontecer. Não é esperado que vocês tenham uma produtividade alta, não é esperado que vocês consigam ter um sono absolutamente perfeito, que vocês vão dormir no horário tranquilo. É normal perder o sono, é normal que vocês vão dormir às 5 horas da manhã, porque a coisa ainda está muito instável. E tudo isso faz parte da resposta a essa situação, a esse choque que levou à mudança nas nossas circunstâncias. A Thais aqui está comentando que ela está com uma produtividade muito baixa. E antes ela estava fazendo, mesmo trabalhando, 6 horas líquidas de estudo, que é muito bom. E, enfim, parabéns por estar conseguindo fazer isso naquela situação. Mas é absolutamente normal que a gente precise passar por um período de adaptação. Então, o primeiro ponto é vocês não ficarem frustradas, não ficarem frustrados, preocupados por conta disso e simplesmente aceitarem que vai ter um momento de adaptação. Esse momento de adaptação tem um período um prazo diferente de pessoa para pessoa. Então, não se deixem abater por alguém que está falando que está trabalhando mais em casa, a pessoa que está sorridente, fazendo lives falando que está trabalhando mais em casa e está lá fazendo exercício ou qualquer coisa. Isso não é esperado e é comum que a gente tenha um processo de adaptação a essas circunstâncias que mudam. Então, esse é o primeiro ponto. Fiquem em paz com isso. Mas passado esse primeiro momento no qual a gente tem um choque, a gente tem uma resposta irregular e a gente busca lidar com isso, acertando as nossas redes, afinando as nossas redes de segurança, tanto segurança física em termos de quem precisa de ajuda ou que tipo de ajuda eu preciso, e também segurança emocional, reativando os contatos, as pessoas que ajudam a gente a manter a sanidade. A segunda parte, a segunda fase desse processo de lidar com uma situação de crise, é basicamente a gente passar por uma modificação mental. A gente começar a entender que sim, a situação mudou, a situação agora é essa, e a gente começa a ficar um pouco mais tranquilo e começa a entender quais são os mecanismos, quais são as formas que a gente se adapta, quais são as formas que a nossa rotina ela se rearranja para basicamente lidar com essa nova situação de isolamento, de sair menos, de, enfim, as circunstâncias que mudam.
Isso está associado a gente perceber os padrões que foram positivos e negativos nessa primeira fase do choque. Isso está associado a gente buscar, sempre que possível, respeitar os nossos limites, entender os nossos limites e trabalhar em cima das condições que cada um de nós temos para responder a essa circunstância que muda e adaptação a essa nova circunstância. E boa parte da nossa palestra vai ser justamente falando de estratégias de adaptação a essa nova circunstância, passado esse primeiro momento de choque que muitos de vocês devem estar vivendo, para, enfim, adaptar isso às novas condições, para a gente conseguir manter a preparação, para conseguir manter os cursos, fazendo as leituras, fazendo, enfim, o que é necessário para que vocês não percam a mão nessa hora de se preparar para o CACD. Sempre tem a preocupação sobre vai haver ou não vai haver o CACD nesse ano. Eu sempre conto a mesma história, que no ano de 2013, se eu não estou enganado, ou 13 ou 14, foi o primeiro ano que a prova não foi no primeiro semestre, como costumava ser. Normalmente era logo no começo do ano a prova. 13, obrigado, Kawa. 2013 era um ano que, enfim, a prova costumava ser até 2012, sempre no começo do ano. Aí chegou em 2013, chegou dezembro, nada digital, janeiro, fevereiro, março, nada de digital, abril, nada, e as pessoas começaram a suspeitar de que não haveria prova naquele ano, as pessoas começaram a se preocupar, começaram a achar que não teria mais prova, e muita gente acabou perdendo o ritmo, muita gente acabou deixando de estudar, começando a estudar no ritmo muito mais lento, enfim, se perdeu nesse meio do caminho de não sair de tal, de começar a pensar o que vai acontecer, o que não vai acontecer, vai ter prova, não vai, e aí começa a vir boato de tudo quanto é lado. Pior coisa que a gente pode fazer é pautar a nossa preparação, a nossa estratégia em boatos. Não é assim que a coisa deve funcionar. Eu, naquela época, ainda estava estudando e fiz a mesma coisa, parei de estudar, enfim, desandei total na minha preparação. E eu lembro de dois amigos meus que, apesar de tudo que estava acontecendo, manteram a rotina rigorosamente como era, estudando de segunda a sábado, no caso deles, fazendo as suas horas, mantendo o seu planejamento. Não foi à toa que naquele ano muita gente levou tombo da prova justamente por ter parado a preparação, e eu lembro especialmente desses dois casos de amigos meus que hoje obviamente são diplomatas, passaram justamente naquele ano. Enquanto todo mundo meio que largou mão da preparação, meio que perdeu o foco, eles mantiveram o foco e o resultado veio. Então, boa parte do objetivo da palestra de hoje vai ser estratégias de vocês manterem o foco, de vocês manterem os estudos, de vocês seguirem nas leituras, nos cursos, mesmo numa situação mais adversa, ou pelo menos numa situação mais instável, que é o que a gente vê agora. Segundo momento é esse. E a terceira fase é basicamente abraçar o que aconteceu, as mudanças pelas quais a gente passou a entender que aquilo é novo normal. Obviamente, eu não estou falando que a gente vai ficar numa situação de quarentena ou isolamento social para todo o sempre, mas as perspectivas que se desenham à nossa frente, elas são de um distanciamento social intermitente, elas são ou de mais tempo em quarentena ou isolamento de alguma forma, mas basicamente o que a gente nota é que as mudanças que vêm por conta do impacto da pandemia, elas não vão ser mudanças que vão simplesmente sumir do mapa, não vai ser como está agora, que é uma situação de crise, mas sim, tem uma questão que o Carlos está comentando que é razoável supor que vai atrasar esse ano. Obviamente existe a possibilidade de atrasar esse ano, mas o que eu estou falando, que eu quero reiterar, é que vocês não devem mudar os planos de vocês por conta de boatos ou por conta de expectativas que podem ou não serem realizadas. Vocês têm um planejamento, vocês seguem esse planejamento na medida do possível nessas circunstâncias que mudam, mas é importante vocês não largarem mão. O grande objetivo dessa palestra é ajudar vocês a não largar mão, é ajudar vocês a se manterem centrados para conseguirem manter uma rotina que seja adaptada às circunstâncias, mas que traga para vocês alguma paz no sentido de que vocês saberem que vocês estão fazendo o melhor que vocês podem nas condições que vocês têm. Segunda fase, terceira fase é isso de entender que as coisas mudaram e seguir a vida nas circunstâncias novas que se desenharam. Então, são esses os três momentos que a gente vai ter em termos do choque de adaptação a essa situação que vem por conta da pandemia. Dito isso, e aqui a gente vai para o grosso da nossa palestra, o que eu quero falar com vocês especificamente são estratégias, algumas que vocês já conhecem, se viram alguns outros bate-papos comigo, mas algumas estratégias que são novas e vêm dessas leituras, desses estudos que eu tenho feito por conta dessa adaptação a trabalhar
ou estudar em casa numa condição de isolamento. E aí, lembrando que não existe receita que funcione para todo mundo, não existe uma regra que vocês devem seguir. Basicamente, o que eu percebo muitas vezes é que muita gente, quando vai falar sobre o que você deve ou não deve fazer, elas obviamente tomam a experiência delas como universal, falam o que as pessoas devem ou não devem fazer, e as pessoas se apoiando na autoridade da pessoa que está falando, elas acabam ficando frustradas muitas vezes, ou mais ansiosas ainda, porque não conseguem seguir as recomendações que o Guru X deu. Não existe uma receita que funcione para todo mundo. O que a gente sabe é que tem alguns cuidados que a gente precisa ter, independentemente da forma como a gente vai ter. A gente tem que cuidar da nossa saúde, a gente tem que cuidar do nosso corpo, tem que cuidar da nossa cabeça. Isso é básico. Formas de cuidar do corpo e da cabeça, elas variam. O que eu venho trazer aqui para vocês são algumas formas pelas quais que vocês podem tentar utilizar para se adaptarem a essa nova circunstância, e não só para essa nova circunstância, mas que vocês podem levar para a vida de vocês daqui para frente, de forma a otimizar os estudos de vocês, mantendo uma rotina que seja ao mesmo tempo adequada, independentemente do espaço no qual vocês vão estudar, e que vocês consigam se conhecerem um pouco melhor e saberem ou pensarem opções que vocês podem tentar implementar para ver quais são aquelas mais adequadas àquilo que às condições que vocês são, a quem vocês são, para terem daqui para frente um caminho mais tranquilo em termos da preparação de forma geral, com ou sem isolamento social, com ou sem pandemia, que essas recomendações elas sirvam para vocês seguirem numa estratégia de preparação que tenha mais resultado, que seja mais adequado. Tem uma pergunta aqui. Aproveitei esse objetivo, um comentário na verdade, né? Aproveitei esse período para pesquisar e redefinir meus objetivos de vida. Estou começando agora a estudar para o CACD e preciso de orientação para traçar um plano de estudos em termos de conteúdo e escala de trabalho. Você tem alguma dica, algum vídeo que você já tenha gravado para me auxiliar nesse início? Eu já gravei alguns vídeos sobre isso, especialmente os vídeos de diagnóstico da preparação, em termos de estratégias de estudo, eu falo bastante sobre isso. Me escreve um e-mail, para quem não sabe, meu e-mail é felipebeestre@gmail.com, eu vou passar aqui para quem está. E aí eu posso mandar o que eu tiver de material sobre isso. Quem quiser pode me escrever, tem alguns vídeos, eu passo o link para vocês, falando sobre a preparação de forma geral. Faz tempo que eu não gravo vídeos novos lá no meu canal do YouTube, mas enfim, a vida acaba correndo muitas vezes. Mas sim, a gente vai comentar um pouco sobre isso, sobre essas dicas em termos de planejamento de conteúdo e assim por diante. Bom, em termos gerais, então, a gente vai falar agora sobre quais são as estratégias que vocês podem implementar para vocês trabalharem em casa ou fora de casa, mas especialmente voltada para essa adaptação, essa nova circunstância de vocês passarem mais tempo dentro de casa. Primeiro ponto é que, eu sempre falo isso, vocês precisam encarar a preparação de vocês como um trabalho. Ela não é só algo que vocês fazem, vocês têm que ter uma relação de trabalho com essa preparação, porque vocês têm que ter uma responsabilidade com a preparação de vocês. É muito difícil um trabalho quando a gente não tem um chefe. Eu sempre costumo falar, então, que o chefe de vocês, nesse caso, é o edital. Então, tenham um edital sempre perto de vocês, para que vocês consigam ter uma boa noção do que vocês precisam fazer, de qual é o caminho que vocês vão seguir, e sempre orientem os seus estudos pelo edital ou pelo aquilo que se espera na preparação de vocês. Eu digo o edital de maneira geral, para a política internacional funciona bem vocês orientarem a preparação nos pontos do edital, mas eu sei que para a história, por exemplo, costuma ser muito melhor vocês orientarem a preparação por períodos. Então, peguem o edital, ajustem o edital, a forma, no caso de história, períodos, o que seja, mas tenham isso sempre fácil para vocês acessarem, porque é importante vocês terem esse tipo de acompanhamento. Mas é isso, o edital é o chefe de vocês, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre como lidar com o edital em si, mas pensem que se vocês têm uma relação com o CACD, que é uma relação de trabalho, vocês precisam restabelecer alguns processos que são semelhantes a um processo em termos de responsabilidade, em termos de compromisso, em termos de adequar o espaço àquilo que vocês esperam, que vocês precisam, para que vocês tenham um bom rendimento em termos de estudo, em especial, que é o que mais nos interessa. O primeiro ponto é que, se vocês estão em casa, ou mesmo se vocês não estão em casa, mais para frente, o ponto é que quando vocês têm uma relação de trabalho, vocês obviamente precisam de um espaço de trabalho para vocês fazerem a preparação de vocês, para vocês estudarem.
Esse espaço de trabalho ele tem algumas características que são importantes, porque vocês precisam ter um ambiente que não é só o lugar onde vocês ficam, mas é um ambiente que está minimamente controlado para criar uma condição adequada para que vocês consigam efetivamente estudar. Quando eu digo ambiente adequado, obviamente, tem gente que faz isso e estuda na cama, mas a cama não é o ambiente mais adequado para estudar. Para algumas pessoas, já vi alguns raros casos que funcionam, mas em geral quem vai estudar na cama dorme com o livro na cabeça. Já ouvi vários relatos desse tipo. Mas o ponto é, o espaço adequado ele é um espaço no qual vocês conseguem controlar as condições de forma a criar o ambiente mais adequado para que vocês consigam estudar de uma maneira que tenha mais resultado em termos do tempo aplicado. Essa relação do tempo que vocês estudam com o que vocês efetivamente retêm de informação e produzem em termos de fichamento, em termos de algum resultado, ela é bastante importante, porque a gente sabe que muitas vezes você passa 10, 12 horas na frente dos livros e não tem quase nada que você tira porque foi um dia ruim, porque alguma coisa aconteceu. Dias ruins, eles acontecem para todo mundo. O que não pode acontecer é que esses dias ruins se tornem muito frequentes. Uma forma de tentar lidar, de melhorar esse aproveitamento é vocês controlarem o espaço ao redor de vocês. Algumas recomendações que eu tenho feito numa situação de casa é: tenham um espaço reservado para que vocês estudem, para que vocês levem seus estudos do CACD, se for possível. Mesmo que vocês moram num espaço pequeno, vocês podem ter um canto da sala de vocês, que é um canto, um espaço no qual você vai deixar reservado para esse tipo de atividade. Ou um canto no quarto de vocês, o que seja. Em geral, quando vocês cruzam espaços de vivência na casa de vocês com espaços de dormir, em especial, com o trabalho, essa mistura torna muito difícil você ter um ritual para começar a trabalhar e ter um ritual para parar de trabalhar. Então você vai dormir pensando nos estudos ou preocupado porque precisava ler tal texto do Vicentini, e aí você acorda pensando nisso, e aí quando você está trabalhando, dá sono, você, enfim, não consegue aproveitar bem as leituras, acaba andando, rodando pela casa, indo para a geladeira, qualquer coisa do tipo. Então, o primeiro ponto, tenha esse espaço mais bem controlado. O espaço reservado costuma ser mais adequado, e nesse espaço reservado existem algumas coisas que ajudam vocês também a terem um rendimento de trabalho melhor. Como a gente está em casa, é muito difícil saber quando acaba e quando termina o estudo, é importante vocês terem alguns rituais para ajudarem vocês a entrar no mindset, basicamente, entrar no espírito de vou estudar. As coisas que eu tenho feito que tem me ajudado. Música, eu sempre estudo, como a casa não estou só eu sempre estudo com fone de ouvido, e no fone de ouvido eu sempre coloco alguma música que ajuda a estudar, ou alguma música para concentração, tem várias, enfim, YouTube você acha fácil, por exemplo, ou música clássica, mas basicamente eu colocar esse som me ajuda a entender, meu corpo entende, minha cabeça entende que, ok, está na hora de trabalhar, está na hora de, no meu caso, as leituras para o mestrado ou as correções das questões de vocês, o que seja. Então, espírito de trabalho entra na hora que eu sento, coloco o fone de ouvido, foco no espaço que eu reservei para o meu estudo e coloco a música. Outra coisa que tem ajudado é que aí é um pouco mais difícil, mas enfim, aromaterapia, eu falei da última vez que eu tenho usado isso, mas basicamente tem alguns óleos essenciais, um óleo especial, é um tipo um blendzinho, que ele é feito para concentração. Então, é o óleo que tem alecrim, falam que alecrim, o óleo essencial de alecrim, o cheiro dele ajuda a memória, ajuda a foco. Então, toda vez que eu vou trabalhar, eu coloco, eu passo, né, o óleo essencial nos pontos, assim. Então, aquele cheiro também me ajuda a entender que é hora de trabalhar. Então, som, cheiro, o espaço. Outra coisa, deixar o celular longe ou deixar o celular num lugar reservado e só de tempos em tempos olhar o telefone. Não ficar com o telefone perto é algo que eu já ouvi dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que passaram a implementar isso na vida e que conseguiram ter um resultado muito bom. Então, basicamente, deixar o telefone longe de vocês, desligarem as notificações do telefone, em especial as notificações com som, deixando só as notificações importantes, como, por exemplo, o calendário. Outra coisa, tela inicial do celular. Se vocês limparem a tela inicial do celular, não colocar 300 aplicativos, colocar 5 aplicativos que são importantes para vocês estudarem, é algo que também ajuda. Porque basicamente, se você pegar o telefone e ver aquele monte de aplicativo, o e-mail, o Twitter, o Facebook, é natural que você vá para clicar no e-mail, no Twitter, em qualquer coisa. Deixem todos os aplicativos que não são diretamente relacionados com o estudo fora da tela inicial.
deixa a tela inicial limpa com as coisas que vocês precisam. O José está falando que ele baniu o celular e é algo que eu fiz, eu não tinha feito até agora, mas há 2 semanas para cá eu fiz e teve uma diferença brutal em termos de foco. Outra coisa, roupa. Como vocês estão em casa, em geral eu recomendo também que vocês tenham o ritual de tentar não fiquem de pijama o dia inteiro. Basicamente isso é a recomendação. Não fiquem de pijama o dia inteiro. Vocês vão começar a trabalhar, troquem de roupa para começar esse processo. Então isso é extremamente importante também para vocês. Claro, não tem regra absoluta, mas é uma forma maravilhosa de vocês conseguirem também entrar no mood. É o que eu tenho feito todo esse tempo. Eu tenho feito trocar de roupa, fone de ouvido, música, óleo essencial, e tudo isso tem me ajudado a, quando eu sento para trabalhar, eu consigo ter um rendimento muito bom, mesmo nessas situações mais difíceis. Então, essas são as recomendações principais que eu dou em termos de controlar o ambiente. Controlem sempre, busquem controlar os estímulos em volta de vocês, entendeu? Então, separem, afastem os estímulos negativos, como o telefone, tragam estímulos bons, como a música, como o cheiro, como uma luz adequada para vocês trabalharem. Se vocês gostam de plantas, sei lá, põe uma suculentazinha perto do computador de vocês, o que seja, porque esses estímulos positivos, ou uma foto enfim, você com a família, elas acabam sendo bastante interessantes. Deixa eu ver as perguntas que tem. Tem uma dúvida em relação à prova. A nota da prova da primeira fase vai ser utilizada para os aprovados na segunda ou todos os aprovados para a segunda começam com a nota 0? Nos últimos anos, a primeira fase tem sido só classificatória, então ela não vai contar os pontos da primeira fase, não contam para as fases depois. Mas eu percebo que alguns de vocês estão começando a estudar. O que eu recomendo quando vocês começam a estudar para essa prova, começam a pensar nessa prova, é pegarem o edital do último ano e ler o edital com bastante atenção. Por quê? Vocês percebem pelo edital, vocês têm respostas às perguntas pelo edital e muitas vezes vocês percebem que o edital gerou dúvidas em vocês e aí vocês entram também em contato com os professores ou com alguém que vocês conheçam para sanar essas dúvidas. Então, vocês conhecerem, saberem onde vocês estão pisando de saída ajuda bastante. Pensemos nisso como controlar o ambiente e entrar no mood da preparação. Também façam isso. Leiam o edital, deem uma olhada como que a prova se estrutura, vejam o peso de cada uma das questões, vejam o que vocês podem fazer, dúvida que porventura possam aparecer para que vocês consigam seguir. Gente, tem várias perguntas aqui. Por onde começo? Sem cursinho, livros clássicos, dicas sobre revisão de conteúdo vistos há mais tempo. Façamos assim. Eu vou fazer essa primeira parte da nossa palestra aqui, falando sobre essas condições para melhorar o trabalho de vocês em casa ou para melhorar algumas recomendações que vocês podem seguir ao longo da vida de vocês. Depois que eu acabar essa primeira parte, a gente pode ir para perguntas específicas e aí eu abro para todo tipo de pergunta relativo à revisão, relativo a esses outros temas. Pode ser? Porque o que acontece é que se vocês mandarem as perguntas agora, eu vejo as perguntas aqui, mas aí elas, conforme mais pessoas vão escrevendo, as perguntas vão cada vez mais ficando para baixo. Então depois voltar nas perguntas acaba demorando um pouco mais de tempo e às vezes alguma coisa se perde. Então, façamos isso. Centremos agora em dúvidas, perguntas sobre essa apresentação que eu vou fazer, sobre como melhorar os estudos em casa e nessa situação, e depois a gente passa para perguntas mais amplas. Pode ser? Tem uma pergunta aqui. Uma dúvida, dificuldade pessoal. Como estabelecer paradas para almoço que não durem quase 3 horas? Essa é uma excelente pergunta, que é o próximo tópico que eu vou abordar. O primeiro tópico é criar um espaço dedicado, controlar o ambiente de vocês. O segundo tópico nessa, enfim, estrutura de trabalho, são 7 que eu selecionei para falar com vocês, é agenda. Como lidar com a nossa agenda. Isso é bastante importante. Vamos lá. Tem uma outra aqui, né? E tem a ver também com a agenda. Essa outra pergunta professor, eu vejo muita gente falando de uma média de estudos de 6 horas diárias. Obviamente, isso não varia muito de pessoa para pessoa, mas a minha questão essas 6 horas são líquidas? Excluem-se horas-aula? E tem mais uma pergunta, eu vou falar sobre isso também, deixa eu só anotar aqui. E aí uma outra pergunta vamos ver. Como sou profissional de saúde e ainda estou trabalhando, trabalho 3 dias por semana, tenho muita dificuldade em estudar nesses dias. Vale a pena aumentar o número de horas nas 2 folgas, fim de semana e descansar nos dias de trabalho?
Peraí, não sei se eu entendi bem. Vamos ver. Trabalha 3 dias por semana e dificuldade nesses dias. Vale a pena aumentar o número de horas nessas folgas de fim de semana e descansar no dia de trabalho? Talvez, talvez seja interessante, Raquel, você tentar isso, porque uma coisa que é muito comum é que as pessoas elas têm, aproveitando falando de agenda de forma geral, é sempre bom lembrar que as pessoas elas têm produtividades diferentes, em horários diferentes, em dias da semana diferentes. Eu conheço gente que trabalha muito bem de fim de semana, eu basicamente sou imprestável no domingo, porque parece que alguma coisa no meu corpo diz que domingo é dia de descanso. Então, mesmo se eu tento fazer alguma coisa, o meu rendimento é naturalmente menor. Eu sou imprestável de manhã, eu tenho um rendimento muito bom à tarde, à noite é ruim e madrugada é ótimo. Então, basicamente, ou eu trabalho durante a tarde ou eu trabalho de madrugada. E eu entendo e reservo os outros horários para atividades que são menos demandantes em termos de, sei lá, eu respondo e-mails de manhã, eu faço alguma outra coisa mais tranquila, exercício de manhã ou à noite, e reservo os meus horários de melhor produtividade para isso. Mas também ao longo da semana vocês podem perceber que se você trabalha, você conciliar o dia de estudo do trabalho não funciona muito bem. Tentem alternar e vão nesse teste para que vocês consigam ver quais são os dias que vocês melhorem, que vocês tenham um desempenho melhor. O que eu recomendo que vocês façam? Quando vocês mudarem os hábitos, tentarem estabelecer rotinas diferentes, tomem nota do que vocês estão fazendo. Marquem o tempo que vocês estão estudando e marquem como vocês estão se sentindo. Usem esse diário da preparação para que vocês consigam perceber quais são os padrões que funcionam, os padrões que não funcionam e repliquem os padrões que funcionam para vocês. Então, Raquel, acho que essa é a melhor recomendação que eu posso te dar. Acho interessante você tentar mudar os dias da sua preparação, mas tenha esse diário para que você consiga perceber quais são as coisas que estão funcionando. Ajudou? Percebi que tem uma pergunta aqui. Eu percebi que os estudos dos idiomas demandam mais tempo que as demais matérias. São conteúdos extensos. Tem como organizar o cronograma pondo o idioma um dia? Sim, tem. Mas aí, vamos lá. Vou começar a falar da agenda. Vou falar de alguns aspectos de dia e aí eu falo alguns aspectos de matérias, conteúdos e estratégias diferentes para vocês estudarem e estratégia para vocês revisarem também. Em relação à agenda, o que é importante é justamente por conta dessa instabilidade que a gente está e por estar mais tempo em casa, vocês têm os rituais para começarem a trabalhar, mas outro fator muito importante é vocês terem uma rotina mais regrada. O fato de vocês estarem em casa mais tempo exige mais disciplina na hora de vocês terem uma rotina. Essa disciplina, ela se converte em produtividade nas coisas que funcionam e mais estudo nas coisas que funcionam. E se ela não está dando certo, vocês certamente vão perceber isso. Mais uma vez, eu reforço a recomendação para que vocês tenham um diário de estudos de vocês, para que vocês consigam manter o registro das horas que vocês façam e um registro das coisas que vocês precisam fazer. Tem mais uma pergunta aqui sobre os idiomas, eu já respondo e eu continuo. Você acha uma boa alternativa conciliar o estudo das 3 línguas estrangeiras ao mesmo tempo? Eu acho que isso é necessário, porque você, ao contrário das outras matérias, não consegue estudar, enfim, é muito pior, você não encerra o estudo de idioma, você só aperfeiçoa sempre o estudo do idioma. Você sempre tem que estar aperfeiçoando os 3. Então, os 4, na verdade. Então, o que eu recomendo é que vocês estudem sempre, reservem sempre um tempo para os idiomas em toda a preparação de vocês. Fazendo cursos ou não, que vocês tenham um tempo dedicado para idiomas. Mas, vamos lá, rotina diária. O que eu recomendo? E aí tem a ver com o que o Carl perguntou sobre o horário de almoço de 3 horas. Busquem, mais do que nunca, acordar sempre na mesma hora, uma hora parecida. Estabeleçam, vejam quais são os horários que vocês funcionam melhor, estabeleçam um tempo dedicado para os estudos e tentem manter essa rotina pelo menos de segunda a sexta ou sábado com algum horário separado ou algo do tipo. Vocês terem uma rotina dá mais chão para vocês e ajuda vocês a entrarem nesse mood, nessa vibe de vou estudar. Tentem acordar na mesma hora, tentem estabelecer os horários que vocês vão trabalhar na mesma hora e estabeleçam o horário de almoço também. Então, não deixem para estudar no horário que você tem disponível. Estabeleçam os horários para que vocês comecem, para que vocês terminem. E fiquem dedicados aos estudos durante esse período. Mesmo que o dia não está rendendo muito bem,
e às vezes acontece, não larguem mão simplesmente e lembrem-se que vocês têm um tempo dedicado àquela atividade. Se não está rendendo alguma coisa, tentem mudar para outra. Então, se vocês estão vendo que não está dando para ler porque está difícil, vão assistir uma aula. Se vocês estão vendo que, putz, a aula você está com sono, tenta ouvir um podcast ou ir pesquisar alguma coisa interessante que tenha a ver com a prova. Tem uma pergunta aqui que tem muito a ver com isso. Assistir documentários relacionados às matérias é produtivo? Se estão documentários que os professores viram que são interessantes, é produtivo. Não conta, eu não contaria com o mesmo tempo de estudo do que você está lendo um texto efetivamente, mas certamente uma atividade relacionada com isso, com os estudos, ajuda você a utilizar esse tempo de trabalho, digamos assim, e não se sentir frustrado ou culpado por não ter conseguido cumprir todas as horas com o topo do planejamento de vocês. O que eu recomendo então? Acordem numa hora específica ou perto de uma hora específica. Tenham um horário para vocês estudarem, levando em conta quais são os picos de produtividade que vocês têm ao longo do dia. Tem uma hora específica para almoço, uma hora específica para café da tarde, tem uma hora específica para terminar de trabalhar. Terminou? Terminou. Ponto. Aí você pode, sei lá, quer ver alguma outra coisa? Estuda, vai ler, mas não se esqueçam que se vocês prolongarem demais um dia, é provável que o dia seguinte tenha um rendimento menor, porque vocês ficam mais cansados. E exige muito da nossa cabeça o estudo, gasta muita glicose, e isso exige um tempo de recuperação. Então, lembrem-se disso. Outra coisa, estratégias que têm me ajudado também a manter foco e produtividade. Pomodoro, clássico Pomodoro, todo mundo conhece Pomodoro, que é aquele... Sim, tem vários aplicativos sobre isso, mas aquele esquema de você estuda 25 ou 30 minutos, faz uma pausa pequena, 3 a 5 minutos, mais um tempo de estudo de meia hora, mais uma pausa pequena, e depois de 4 tempos de estudo, vocês fazem uma pausa um pouco mais longa. O que vocês podem fazer? Estabelecer uma meta de pomodoros que vocês vão fazer por dia. Obviamente, com um pomodoro de meia hora, cada 2 é uma hora de trabalho. Se vocês... E essas horas do pomodoro, elas são horas que elas têm que ser 100% dedicadas para a atividade que você está fazendo. Você não pode ver e-mail, você não pode procurar nada, você não pode atender pessoas, nada. Isso se converte em hora líquida. Tem muita gente que fala de 6 horas de estudo diário. 6 horas de estudo diário seriam líquido, né? Seriam 12 pomodoros diários. Eu acho muito difícil você conseguir manter sempre 12 pomodoros. O que eu recomendo que vocês façam? Estabeleçam uma meta que seja mais factível, que seja acompanhada, que tenha a ver com a rotina de vocês. E se vocês perceberem que vocês estão cumprindo essa meta e ainda estão com um fôlego, isso de maneira recorrente, vocês podem tentar progressivamente aumentar o tempo. O que eu recomendo para quem se dedica integralmente, é tentar começar em torno de 5 horas. Se vocês perceberem que vocês estão bem, isso não é um dia para o outro. Você manteve uma semana e está tudo bem, você percebe que tem mais fôlego, na semana seguinte, tenta implementar um tempo a mais e ver como isso funciona. Se não funcionou, volta para o que você estava. Para quem trabalha também, obviamente, o tempo disponível às vezes é menor. Estabeleçam um tempo compatível com o trabalho de vocês. E se vocês perceberem que está funcionando, vão prolongando esse tempo, mas prolonga de forma incremental para que vocês não deixem de cumprir aquilo que vocês estabelecem, gerando frustração, gerando ansiedade, tendo impacto negativo em sentimento, em cabeça, que vai ter impacto negativo nos estudos. Então, no final das contas, isso pode degringolar toda a preparação de vocês. Então, tomem esse cuidado. Para quem trabalha em tempo integral, é muito comum pessoas que estão trabalhando em tempo integral agora e prestando essa prova. Cada vez mais eu vejo isso. Basicamente, pessoas que trabalham em tempo integral, elas têm que ter, por incrível que pareça, tem um resultado em termos de tranquilidade, porque você tem uma ocupação outra além do CACD, que é positivo, no sentido de você tem um trabalho, você tem alguma estabilidade, você não tá, sua vida não depende disso. Então, dá uma segurança que se converte em mais tranquilidade para fazer a prova. Então, não é algo negativo. Muitas vezes é algo positivo. Obviamente, tem o custo em termos de tempo. Como que faz em relação a termos de tempo? Mais do que nunca, para quem trabalha também, disciplina e rotina é algo muito importante. O que eu percebo do pessoal que trabalha é que muitas pessoas acordam antes do trabalho, estudam uma hora que seja, um pouco, vão trabalhar, voltam e estudam. Isso é muito comum. Só que para mim, por exemplo, que não funciona de manhã, eu jamais iria acordar mais cedo do que é necessário, porque eu ficaria imprestável. Então, o que eu faria?
jogaria todas essas horas de estudo para depois do trabalho. Mas o que é importante? Regularidade. Porque se você deixa o outro trabalho, o trabalho que você faz, engolir os estudos para o CACD, você não vai conseguir fazer essa prova. Não vai. Então, o que eu recomendo é regularidade, disciplina, para que vocês consigam colocar o tempo de trabalho de uma forma que vocês consigam estudar, mas consigam também ter cuidado com a saúde, ver as pessoas queridas e assim por diante. É basicamente uma questão... exatamente. É muito comum a pessoa trabalhar, mas ter um rendimento maior, porque o tempo é mais escasso, você foca mais, está mais produtivo muitas vezes. Então, às vezes, o tempo melhora. Mas o importante é isso, né? Terem esse tipo de disciplina na hora de trabalhar. Outra coisa, não sei se você já ouviu falar do método GTD, Getting Things Done. Tem um livro sobre isso que, obviamente, vocês não vão ler, vocês vão colocar no Google GTD, método, e vocês vão ver uma folha que explica mais ou menos como funciona. Mas, basicamente, o método GTD ele não só funciona para os estudos de vocês, mas para a vida, que é basicamente uma forma de você tirar todas as coisas de preocupação que demandam tempo da cabeça de vocês e colocar no papel, no caso, no aplicativo de tarefas para vocês fazerem. Esse método, todo começo da semana você estrutura como vai ser a sua semana. Então, no caso de vocês, começo da semana, estruturem como vai ser a preparação de vocês naquela semana, façam um planejamento e vão ajustando de acordo com as necessidades. Esse planejamento não é fixo, escrito em pedra, ele é uma orientação do que vocês vão fazer. Em termos de divisão de tempo, isso é algo um pouco mais complicado, tem pessoas que funcionam de formas diferentes. Eu, basicamente, o Trello funciona, como é que chama o aplicativo? Não é o Anydo que eu uso, esqueci o nome do que eu uso. Todoist também funciona. Tudo isso ajuda vocês a terem uma visão mais ampla e estruturada do que vocês precisam fazer. Em termos da divisão do tempo, isso é algo muito pessoal. Para mim, o que funciona melhor é sempre foi eu ter imersão em determinadas disciplinas. Então, basicamente, eu dedicava uma semana, às vezes 2 semanas, para uma matéria específica para tentar avançar o máximo que eu conseguia naquela matéria específica. Então, tempos de imersão, ter um dia inteiro para uma matéria ou uma semana inteira para uma matéria. Obviamente, levando em conta que os idiomas eles têm uma preparação distinta, eles exigem um cuidado constante. Então, nunca deixa de lado os idiomas, mas focando mais em uma matéria. Por exemplo, leituras de história do Brasil. Outras pessoas funcionam melhor se elas trocam o que elas estão vendo. Então, ao longo do dia, preparar um espaço específico para 2 ou 3 disciplinas diferentes. Porque para algumas pessoas, quando elas trocam de uma disciplina para outra, elas têm um gás. Se é o caso de vocês, façam isso. Organizem o dia de vocês ou a semana de vocês, trocando entre disciplinas. Outra forma é vocês terem outra estratégia, que é o que eu tenho usado agora, é ter uma estratégia mista. Então, basicamente, eu separo pomodoros que eu vou ter durante o dia para matérias no caso não, né, mas para atividades específicas. Então eu tenho os meus pomodoros específicos para leituras dos textos que eu analiso na minha tese, então são pelo menos 2, pomodoros específicos para os textos teóricos gerais da tese que eu estou escrevendo, pomodoros específicos para trabalho do IDEG e assim por diante. Eu uso um aplicativo que chama BeFocus Pro. Você consegue ter pomodoros de coisas diferentes. No caso desse BeFocus Pro, que é um aplicativo para Pomodoro. Ele vai manter um registro de quantos pomodoros você fez ao longo da semana para cada uma das atividades específicas. Um outro aplicativo que eu achei super legal e que eu conheci hoje é um que chama Forest, que basicamente ele tem pomodoros, mas cada pomodoro que você completa, ele planta uma arvorezinha num terreno virtual. Então, quanto mais você estuda, mais pomodoros você faz, você vai criando uma floresta com os pomodoros que você fez. Para quem gosta de recompensa, é bastante legal. E ao longo, cada pomodoro que você completa, você ganha umas moedinhas que você pode comprar árvores diferentes. Enfim, é um jeito que eu achei legal para você ter uma visão um pouco mais gráfica e mais agradável do quanto você está trabalhando do que um gráfico em pizza. Mas é também bastante interessante. Enfim, essas são formas que vocês têm para ter um registro um pouco mais específico dessas atividades diárias de vocês. Mas basicamente é isso. Reservem esse tempo dedicado. Exatamente. Forest ainda tem um adicional que é, além de você plantar arvorezinhas, ele tem uma função que é, quando você tem um pomodoro, você está plantando uma arvorezinha. Se você mexe no celular e sai do aplicativo, aquela arvorezinha é cortada.
Então, basicamente, você tem esse outro incentivo, não mate a sua árvorezinha virtual quando você está estudando. Sempre tive muita dificuldade de seguir a estratégia de blocos de matérias por dia, por exemplo, uma disciplina a cada hora. Fico com a sensação de estudo interrompido. Para mim, não funciona. Não funciona uma matéria por hora. Eu preciso de pelo menos 3 horas para cada atividade dessas que eu vou fazer. E aí, quando eu marcava uma hora específica e parava, acontecia comigo exatamente a mesma coisa, Raquel. Eu ficava ansioso porque eu tinha marcado uma hora, mas nessa hora eu não consegui terminar um parágrafo e se eu atrasasse, eu ia atrasar meu planejamento. Para mim, enfim, não dava certo. Então, tentem ajustar a vocês. O que eu tenho feito hoje é isso. Tenho feito algo um pouco mais misto. Eu tenho as atividades que eu me dedico todos os dias, horas específicas, que são esses projetos de longo prazo, tipo a tese, e horários específicos para atividades específicas um pouco mais pontuais. Isso tem ajudado. Mas, de novo, tentem fazer um registro do que vocês estão tentando para ver o que funciona e repliquem os modelos positivos que vocês têm. Terceiro ponto que eu queria abordar com vocês, passando dessa questão da agenda. Alguém tem mais alguma pergunta sobre a agenda diária e semanal? Alguém tinha me perguntado sobre revisão? Só aproveitando e já falando sobre isso. O que eu recomendo? Para revisão, bom, primeira fase, primeira parte da preparação de vocês não vão revisar nada. Vocês vão basicamente construir o material de todas as matérias, o material base de todas as matérias, assistindo às aulas, fazendo seus fechamentos, juntando o caderno de vocês. Esse é o primeiro ponto. Depois, com o tempo, vocês começam a revisar. O que eu recomendo? Dividam o tempo entre revisão e ler textos que vocês ainda precisem, comecem, enfim, a revisão e refinar o material de vocês. Obviamente, quanto mais tempo passa, menos vocês têm coisas novas para ler, então o tempo de vocês refinarem material diminui, o tempo de revisão aumenta. É absolutamente normal. Quanto mais na frente vocês estão na preparação, mais tempo é dedicado para revisão e menos tempo é dedicado para coisa nova. Isso é natural. Quando chega no... Quando sai o edital, minha recomendação é pare tudo e vá revisar. Essa, em geral, é o que mais funciona. Saiu a portaria, para tudo e vai revisar. O que vocês não devem fazer, especialmente no primeiro ano, vocês não devem parar tudo para revisar quando vocês têm a prova, porque vocês não têm sequer o conteúdo base feito. Tenham sempre isso em mente. Vocês vão para a revisão, vocês vão parar tudo e revisar quando a prova sair, quando vocês tiverem todo o conteúdo de base bem estabelecido. Esse é o ponto no qual vocês são candidatas e candidatos competitivos. Quando vocês viram tudo de todas as matérias, obviamente tudo é quase tudo, né? Mas vocês cobriram bem o edital, vocês veem isso como ticando os pontos do edital que vocês cobriram. Quando a listinha está quase completa, vocês sabem que vocês estão preparados para revisar e fazer uma boa prova. Então, lembre-se sempre de fazer isso. Se eu estiver no meio de um curso teórico. Se você está no meio de um curso teórico, Isabela, quer dizer que você não cumpriu essa primeira fase, que é ter todo o conteúdo inicial mapeado. Se você está no meio de um curso teórico, você não está na fase de parar tudo e revisar. Você vai continuar com a sua estratégia de consolidar a base para aí você ir fazer a prova de forma competitiva. Então, essa é uma boa forma de você saber quando que é o período. Se você está fazendo algum curso teórico ainda, você não chegou no ponto de para tudo e vai fazer revisão, porque você ainda está consolidando o material de base. Depois que você acaba de fazer todos os cursos teóricos, você ainda tem o tempo de fazer algumas leituras extras, de ajustar o conteúdo, de entender como a prova funciona. Isso ainda está fazendo parte do primeiro momento da preparação, que é consolidar o material. Depois disso consolidado, aí sim você vai para o período mais intenso de revisão. Tem uma outra aqui. O número dos aplicativos. Os aplicativos são... Deixa eu colocar aqui. O primeiro... e fiquem tranquilos que essa palestra ela vai ser gravada e vai ser disponibilizada para vocês depois. Mas tem um aplicativo que chama Forest, que é esse de pomodoros que você vai plantando a fazendinha. Tem o Be Focused Pro, é o que eu uso. Tem um Pomodoro, mas se você procurar aplicativos Pomodoro, você vai ver algumas opções. O Todoist é para lista de tarefas. Esses são os 3 que eu acho mais interessantes. Solicito exatamente a mesma coisa.
mas acabo insistindo porque dizem que é a melhor estratégia. Não vou mais insistir, como você disse, não existe estratégia universal. É isso, gente. Não tem a estratégia. Adaptem a como vocês estudam, a forma que vocês estudam, só levando em conta que tem algumas necessidades importantes para a prova. Então, se vocês ficarem numa imersão de 2 meses só de História do Brasil, se vocês fazem isso depois da prova, sei lá, teve a prova, passou a prova, saiu o resultado, é um período que vocês podem fazer imersão. É mais arriscado vocês fazerem imersão em julho, por exemplo, porque pode ser o edital e vocês têm que parar no meio. Então, lembre-se também de fazer o planejamento, levando em conta o período do ano no qual vocês estão. O que você acha de fazer o TPS antes de iniciar os estudos? Não faça isso. Logo eu vou falar sobre o TPS também. Deixa eu anotar isso. Próximo, como monta um bom caderno de estudos? Falarei também sobre cadernos mais para o final. Beleza. Bom, voltando para a rotina, e aí só seguindo o planejamento um pouco, aqui ó, costumo estudar de 6 a 8 horas por dia, mas tem dia na semana que não consigo produzir muito. Durante essa semana, por exemplo, não consegui manter o foco. Nesse caso, seria melhor reduzir essa meta para 6 horas? Lembre-se que essas semanas, elas são bastante instáveis por conta de todas as modificações pelas quais a gente está passando. Então, é natural que a rotina de vocês, ela seja modificada. O que eu recomendo se você está percebendo que tá complicado, diminui um pouco a meta, o tempo de estudo que vocês têm. Quando vocês perceberem que vocês estão conseguindo cumprir o tempo de estudo, ajusta para o período que você está acostumado. É isso que eu recomendaria. Faz sentido? Outra pergunta. No primeiro ano de preparação, além das aulas, leituras, onde é possível encaixar os treinos e exercícios no período de estudos? O que eu recomendaria no primeiro ano não faça treinos e exercícios. A primeira fase da preparação constrói o material de base. Quando vocês estiverem construindo o material de base, nas aulas dos teóricos, vocês vão provavelmente ter contato com questões que os professores vão trazer, tanto objetivas quanto questões discursivas. Depois, então, vocês vão ter um pouco de ideia na prova. Depois de vocês terem o material consolidado, aí vocês começam a pensar de maneira mais importante em termos de estudo. É possível você fazer estudo de maneira conjunta com essa primeira fase? Sim, é possível. Não é necessário, mas é possível. Mas aí, o mais adequado é vocês terem uma estratégia combinada, no sentido de que vocês vão fazer exercícios e fazer questões sobre os temas que vocês terminaram de ver. Então, se é para fazer isso, ok. O que vocês não devem, de maneira nenhuma, fazer no primeiro ano é encarar questões ou, enfim, questões de qualquer espécie que seja de temas que vocês não tiveram as aulas. Então, se por acaso vocês estão fazendo algum curso e percebem que tem uma questão sobre um tema que ainda não foi abordado, deixem a questão para fazer um pouco depois, quando possível. Mas é isso. Primeira fase da preparação, consolidar o conteúdo. Segunda fase da preparação, treino e replicar. E a terceira fase é mais focada em revisão. Na segunda você já está revisando, claro, mas na terceira é mais revisão também. Bom, voltando para estratégias para lidar com agora. Primeiro tema que eu falei, criar espaço dedicado. Segundo tema, agenda. Terceiro tema, acompanhamento do progresso. Isso é válido para sempre, qualquer momento da preparação de vocês e, por incrível que pareça, é algo que pouquíssimos candidatos e candidatas fazem, o que me assustou muito quando eu percebi. Basicamente, depois de 2, 3 anos de preparação, muitas das pessoas com quem eu conversei, elas não sabiam os textos que elas tinham lido, elas não sabiam quanto elas tinham estudado, elas não sabiam o que faltava para elas estudarem e elas tinham a certeza de que elas estavam para trás e não sabiam muita coisa, que faltava muito para conseguir ser um candidato ou uma candidata competitiva. Com todas essas pessoas, depois de eu entender isso, elaborar uma estratégia, eu falava, vem aqui, isso daqui é a planilha de diagnóstico da preparação. Muitos de vocês já devem ter visto essa planilha, deve ter rodado, eu já falo sobre ela, eu preparei há anos. Mas se alguém quiser a mesma coisa, manda para mim uma mensagem que eu passo para vocês. Mas não precisa, vocês têm o edital, vocês conseguem ver isso. Mas basicamente, o acompanhamento do progresso é importante por 2 motivos. Primeiro, eles mostram para vocês o quanto vocês já caminharam e, em especial, o quanto falta para vocês fecharem o conteúdo básico da prova.
Tem ajuste todo ano por causa de atualização? Tem, mas é sempre incremental. Vira e mexe, falavam para mim, você não pode fazer um curso só de atualidades? Eu falo, eu posso fazer um curso só de atualidades, mas um curso só de atualidades nos últimos 2 anos provavelmente vai ter algo em torno de 2 horas. Basicamente isso. O que ocorre é que, comparado com o grosso e comparado com os temas que são efetivamente cobrados na prova, o que acontece todos os anos, ele tem um impacto muito pequeno em termos do conteúdo de forma geral. Ele é uma porcentagem muito pequena e se você só tem a atualização desconectada do conteúdo, a coisa não funciona, porque ela tem que estar integrada no entendimento de determinado tema. É a mesma coisa quando a gente pensa em relação a acompanhar esse progresso. Você precisa ter esse diagnóstico da preparação, você tem que ter essa planilha de diagnóstico, você vai sempre, você fecha o conteúdo em algum momento. O que acontece? Você precisa do acompanhamento do progresso porque você tem que saber, então, quanto você já avançou, porque você olhar e perceber o avanço que você está tendo tem 2 impactos importantes. Primeiro, em termos de confiança, e confiança se reflete em pontos na hora da prova, sim, porque se você está mais seguro, está mais certo de que você sabe, você realmente tem um desempenho melhor na hora da prova, e eu falo isso por experiência própria, além das dezenas e dezenas de depoimentos de colegas, alunas, alunos também. Você sabe o que falta você estudar, e eu percebi que muitas vezes gente que está há 1 ano, 2 estudando, não tinha visto determinado causa de prova, não tinha visto determinado tema do edital e não sabia que não tinha visto. E o terceiro, eu cansei de ouvir gente falando que fichou o mesmo texto mais de uma vez, porque não lembrava que tinha lido aquele texto há 1 ano e meio atrás, e pegou e leu, grifou e fichou de novo. Fichar texto é uma coisa bastante desagradável, chata, vamos dizer o mínimo. Você fazer 2 vezes o mesmo texto, fichar, é infernal. Então, tenham isso em mente. Usem o edital para que vocês tenham um registro de quais foram os temas que você... E essas são as colunas que eu recomendo que vocês tenham para cada ponto do edital. Ou para cada ponto da matéria, né? No caso de história, por exemplo, cada período. Se vocês já viram aula, quais são as leituras que vocês devem fazer, quais são as leituras que vocês efetivamente fizeram, deixando destacado aquilo que falta para que vocês consigam fechar aquela parte do edital. Esse é a terceira recomendação. Agora, em termos de quarentena, é bom vocês terem esse registro para que vocês tenham a impressão, que é realidade, no caso, que vocês estão avançando. Dica para estudar política externa de outros países. Falarei sobre isso mais tarde. Tudo bem? Tem a ver com TPS. Quarto ponto, alimentação. Já falei em termos de horário, tem um horário específico para a alimentação de vocês, o almoço com horário fixo e não 3 horas de almoço. Ou, se for fazer 3 horas de almoço, adaptem o tempo de vocês para estudar antes e depois, enfim, como vocês acharem melhor. Mas tenham um horário específico, mantenham uma rotina para que vocês tenham esse mesmo processo. Lembrem de comer coisas que fazem bem para vocês também. Isso é importante. Quinto ponto do dia de vocês, esses pontos são mais rápidos, movimentação. Não fiquem sentadas 3 horas sem se mexer, o que não vai ser bom para vocês. Quando tiver intervalo do Pomodoro, se vocês usarem Pomodoro, levantem, deem uma circulada, vão fazer um chá, um café, alguma coisa, andem um pouquinho por aí, mexam um pouco o corpo, porque isso acorda a gente, deixa a gente mais esperto, mais ativo para voltar aos estudos depois dessa pequena pausa. Então façam pausa de tempos em tempos, mesmo que você não usar Pomodoro, pelo menos a cada 50 minutos faz uma pausa para que vocês tomem o ar, movimentem um pouco o corpo e tudo. Isso ajuda vocês a manterem um ritmo melhor de estudo. Quando vocês fizerem essas pequenas pausas, não percam a mão. Não percam o ritmo. Então, vai fazer uma pausa para fazer uma movimentação, para comer alguma coisa, não faça uma pausa de 2 horas, porque isso meio que esfria você para o estudo, e quando você vai recomeçar, é um pouco mais complicado. Se vocês tiverem 2 períodos de tempo de estudo, beleza, né? Você vai ter um período, sei lá, na manhã e um à tarde. Você pode fazer uma pausa mais longa, mas eu não recomendo que vocês quebrem muito esses tempos de estudo. Vocês terem meio que um flow ajuda vocês a se manterem mais alertas, tendo um rendimento melhor. Sexto ponto. Se vocês estão em casa, vocês provavelmente moram com mais pessoas.
Se mora com família, a gente sabe como isso é complicado, porque mãe, pai, irmão, irmã não tem limite. Eles não têm limite. Eles não entendem quando você diz, eu estou estudando, eu estou no meio de um pomodoro, não posso piscar, não posso olhar o WhatsApp. Não vou nesse momento, não posso nesse momento ajudar você a escolher a roupa que você vai usar na sua videoconferência. Não entendem. Então, muitas vezes eu já percebi isso, a gente fica frustrado com pessoas que não entendem o ritmo que a gente tem, que a gente precisa parar, e só que a gente não chega, senta e explica. Comunicação é importante nessas horas. Então, se vocês moram com mais pessoas, no caso eu moro com meu marido e com uma amiga aqui, tem a comunicação de falar para eles, falar, gente, desculpa, mas agora 11 horas da noite, meia-noite, vocês não podem ficar na sala fazendo alguma coisa porque eu preciso apresentar essa palestra hoje. Tudo bem, a gente conversa, a gente entende. Com família, a mesma coisa. Sentem e expliquem para eles. Eu estou numa situação que eu preciso ficar mais tempo em casa, mas eu preciso estudar, eu preciso me dedicar. Por conta disso, quando eu estiver, sei lá, com a porta fechada, eu só posso ser interrompido se isso, isso e isso acontecer. Então, deixar claro que não é uma coisa absoluta, mas que existem situações que podem esperar e outras situações que exigem a urgência, ajudam as pessoas ao nosso redor de, primeiro, se sentirem contempladas, mesmo quando a gente está isolado trabalhando, e também entenderem melhor os espaços e esses limites na hora de estudar. Isso acaba sendo bastante importante. Tem uma pergunta aqui. Meu caderno... Exatamente, uma lista desse tipo. Meu caderno de PI é o mais organizado, disparado, graças ao curso iniciante que fiz de PI com você. Fico muito contente. O sumário com os tópicos do edital me fazem ver o quanto evolui na medida que vou preenchendo. É exatamente isso. Mais um depoimento, e obrigado por ter comentado, é sempre bom ter esse tipo de feedback. E é isso, gente. Desde o começo da preparação, se vocês estão começando agora, sigam o edital, tenham esse registro. Outra coisa que eu falei que é importante, que eu adotei nos últimos tempos, né, a recomendação é tenham um diário de estudos para ver o que funciona e o que não funciona. E se vocês já estão mais tempo na preparação, mas não têm isso organizado, vocês vão parar agora e vocês vão pegar tudo que vocês têm, tirar tudo do armário, tudo da gaveta, fazer o registro de tudo que vocês têm, tudo que vocês leram, tudo que foi fechado, batam isso no edital. Se vocês quiserem usar cores diferentes para completo, intermediário ou preciso fazer, usem essa questão visual. Acaba sendo bastante, ajuda bastante a gente entender e acompanhar a evolução, mas façam isso. E quando vocês fizerem isso, tenham todo o conteúdo de vocês num lugar que vocês saibam onde está. Separado por matéria, por pasta, por período, o que seja, está no computador com pastas específicas, mas tenha o material organizado também. Porque quando vocês perceberem que tem um tema, sei lá, você já leu tudo, por exemplo, de política externa do governo Geisel, pragmatismo responsável, mas você percebe que você tem dificuldades nas questões de pragmatismo responsável, você vai querer recuperar aquele material. Se você ficar 25 minutos para achar um texto de governo Geisel, você perdeu um tempo, né, e ficou estressado, sem necessidade. Tenham tudo organizado para que vocês consigam perceber esse avanço. Funciona bem. Bom, ambiente, agenda, acompanhar progresso, alimentação, movimentação, limites e o último ponto dessa rotina de trabalho em tempos de quarentena e não só tenham um ritual, assim como vocês têm para começar, tenham um ritual para terminar. O que eu recomendo? Troca de roupa, toma um banho, toma um chá específico, ouve uma música específica, qualquer coisa, mas tem um ritual para falar, ok, meu dia acabou. Isso é importante também para vocês conseguirem desligar. Vocês desligando, vocês conseguem descansar. Vocês descansando, vocês conseguem começar o dia melhor. Então, da mesma forma que os rituais para vocês começarem a trabalhar são importantes, os rituais para vocês pararem de trabalhar também são importantes para vocês desligarem, especialmente quando vocês estão em casa. Esse é o último ponto que eu queria falar em relação a trabalho em tempos de quarentena. Só algumas outras ideias de vida, de forma geral, que são importantes porque vocês não conseguem dissociar a vida de vocês da preparação enfim, cuidado, já falei de algumas delas, mas é meio que uma lista rápida para vocês terem aí um checklist de vocês para ver se está tudo no caminho. Façam, primeiro,
Alimentação. Cuidem da alimentação de vocês, porque vocês comerem coisas que alimentam o cérebro de vocês ajuda vocês a estudarem. Se vocês comerem coisa, para mim, por exemplo, comer coisa com muita gordura me deixa mais cansado, X, é, e eu tenho mais sono, meio que, enfim, acho que não sei, deve ser mais gente assim também, mas basicamente esse é um ponto importante. Sempre quando vou estudar, preciso ter uma alimentação que seja um pouco mais compatível com as atividades que eu vou fazer. Estudar é meio entediante, então você precisa de algo que desperte. É, chá, beber líquido, água, beber chá, qualquer coisa ajuda também, porque vocês têm que se manter hidratadas para que vocês consigam pensar bem. Então levem isso em conta. Fazer exercício não é fazer um crossfit, um hit do demônio. É basicamente vocês andarem um pouco, fazerem... Nossa, nesses dias eu tenho descoberto que o YouTube tem tanta coisa que ajuda a espairecer que é maravilhoso. Não é só você sentar e ficar olhando o YouTube, não. É basicamente sei lá, 15 minutinhos de um exercício sem impacto para você mexer um pouco o corpo. Coisas do tipo, assim, que são rápidas, mas que seja 15 minutinhos dá uma ajuda boa. Outra coisa que ajuda, que é importante, fiquem sempre atentas e atentos aos sinais de estresse. Percebam se vocês estão com sono ficando alterado, se vocês estão com o apetite alterado, se vocês estão mais irritadas ou mais irritados. Sessão de alongamento é central nessas horas de exercício. Fiquem atentos aos sinais de estresse. Se vocês começarem a perceber esses sinais de estresse, por isso que esse registro é importante, esse diário de estudos é importante, tentem tomar uma ação em relação a isso. Então, se vocês perceberem que esses sinais de estresse estão começando a afetar o rendimento de vocês nos estudos, se vocês não conseguem identificar o problema, se vocês não conseguem achar uma solução, procurem ajuda. Sempre falo isso, a gente teve casos há alguns anos muito, muito tristes em relação a CACD, de pessoas que chegaram no limite. Cansei de ouvir depoimentos de amigos meus em conversas, de gente que ficou deprimida, que teve crise de pânico, que, enfim, entrou em buracos sem fim. O CACD, por ter esse ritmo intenso, por ter uma demanda, uma cobrança muito grande, por mexer com as nossas expectativas de uma maneira muito centrada, ele tem uma capacidade de destruir a nossa vida, se a gente não prestar atenção, que é brutal. Se vocês mantiverem uma relação boa com o corpo de vocês, saúde, tanto cabeça quanto corpo, vocês conseguem extrair o máximo dessa prova, mantendo a sanidade e aumentando a chance de vocês passarem. Se vocês entram nos buracos, vocês não vão conseguir passar. Esse que é o ponto. Então, pensem como parte da preparação de vocês terem a cabeça no lugar. E vocês ficarem atentas e atentos a esses cuidados é parte da preparação de vocês. Se vocês perceberem que vocês não estão estudando, estão com insônia, enfim, pensar em concursos gera uma ansiedade, vão procurar ajuda se for necessário, tentem estratégias para lidar com isso de uma maneira construtiva no primeiro momento. Vocês podem tentar fazer mais exercício. Meditação é algo que eu trouxe para minha vida há pouquíssimo tempo e tem feito uma diferença brutal no meu dia. Meditação, recomendo fortemente alguma coisa. Meditação é basicamente um tempo que você dedica para você mesmo. Pode ser meditação, mas tem gente que cozinha. Eu faço isso com muita frequência. Eu gosto de cozinhar, então basicamente o que eu faço é utilizar aquele momento de cozinhar, de fazer o mise en place, pegar a receita, tudo bonitinho. Eu estou centrado na atividade que eu estou fazendo e isso me ajuda a ficar mais tranquilo. Então cozinhar para mim tem esse caráter, esse papel mais terapêutico também. Vejam as atividades que vocês fazem que ajudam vocês a espairecer e repliquem essas atividades quando vocês puderem. Façam disso parte da sua rotina para que vocês consigam ficar mais centradas, mais centrados. Aproveitem agora esse momento que vocês têm mais disponibilidade de tempo, provavelmente, para tentar identificar e fazer as coisas que fazem bem para vocês. Eu vou só terminar a lista, vou para algumas perguntas. Outra coisa. Faça algo que vocês gostem. Se vocês gostam, como eu, de cozinhar, vão cozinhar. Se vocês gostam de ler, leiam. Façam, nunca abram mão de coisas que vocês gostem. Quando eu comecei a preparação para o CACD, eu parei de ler qualquer coisa que não fosse do CACD. Isso fez um mal para mim, que eu demorei anos para me recuperar. Por quê?
Depois eu fui descobrir que ler texto, ler literatura, para mim, tem um efeito de tranquilidade, de manter a cabeça no lugar, que faz com que eu consiga focar mais nos estudos e ter um rendimento melhor. Então, basicamente, eu não ler coisas que fazem bem para mim me prejudicou na minha época de candidato. E ainda hoje, mesmo com tudo acontecendo, eu tenho meu tempo para leitura. E que seja 5 minutos, 10 minutos por dia. Tem me ajudado demais a manter a calma. Façam coisas por vocês. No meu caso, o que eu tenho feito é, toda vez que eu sempre gostei de planta, toda vez que eu vou no mercado, mas eu não fazia isso muito aqui, mas nas últimas semanas, quando eu fui no mercado, eu sempre trouxe um ramalhete de rosas, alguma coisa aqui para casa. Cuidadinhos com a gente, um mimo que a gente faz para a gente mesmo, é importante. E a gente merece. A gente tá, enfim, tá lutando, tá todo mundo na luta, a gente merece se mimar um pouco de vez em quando. Outra coisa, tenham claro para vocês quem é a rede de apoio de vocês e busquem esse foco, essa ajuda. Rede de apoio em termos de amigos de longa data, em termos de família, em termos de outras pessoas na preparação, e cortem pessoas que vocês percebem que te causam ansiedade. Às vezes é algum amigo, às vezes os comentários desse amigo, por mais que ele não queira isso, por mais que as intenções sejam boas, te causam ansiedade. Você pode chegar e conversar com essas pessoas e falar, ó, esse tipo de comportamento, esse tipo de comentário acerca das 387 horas líquidas de estudo por dia que você tem, eles me deixam ansioso. Se você puder cortar isso, eu agradeço. Se a pessoa não for sensível e não parar de falar das coisas que você expressou que te deixam ansioso ou ansiosa, corta a pessoa da sua vida, porque ela é um demônio. Então, se for pessoa demônio, sai fora. Basicamente isso. Às vezes não tem jeito. Às vezes, por mais que a gente goste de alguém, a gente precisa manter alguma distância e isso é importante a gente perceber. Mantenham, para quem estiver explorando, para quem não sabe muito bem o que funciona, para quem ainda está com dificuldade de entender o ritmo da preparação, mantenham um diário da preparação, para vocês perceberem, para vocês terem um registro do que funciona, o que não funciona. E última coisa, tem um aplicativo, eu vi isso hoje, então não usei ainda, mas se chama Habit Daily Tracker, que é basicamente um aplicativo que você estabelece coisas que você quer fazer durante o dia, ele chama Habit, então deve ser fácil de achar. Daily Tracker. Ups, aqui. Para você ter um registro de coisas que você quer fazer por dia. Então, eu quero ler, sei lá, 5 minutos por dia. O que o aplicativo vai fazer é só ajudar você a dar um ok quando você teve os seus 5 minutos de leitura por dia, os seus 5 minutos de meditação, os seus 2 minutos de alongamento, o que seja. Então, vocês mantendo esses hábitos que fazem bem para você e tendo um registro disso, ajuda vocês a continuarem com os bons hábitos. Essas são as recomendações gerais que eu queria fazer para vocês em termos de vida. Agora, obviamente, eu já passei da 1 hora que estava planejada, mas não está assim tão complicado. 00:15 aqui, mas vamos que vamos. O que eu vou fazer agora é pegar as perguntas de vocês sobre outros temas. As perguntas que eu... só vou ler aqui os comentários que fizeram, mas o que eu vou comentar, estruturar caderno, questões de anos anteriores, de TPS de terceira fase, qualquer coisa outra que vocês queiram em relação a PI, especificamente de matéria, em relação a estudos de forma geral, aproveitem agora e mandem, que a gente comenta. Pergunta aqui. Professor, sou iniciante, infelizmente não poderei fazer um curso teórico nesse semestre. Estou lendo, estudando e preparando o material como se eu fosse dar aula de todo o livro de história do Boris Fausto. Esse é meu primeiro contato com todo esse mundo do CACD. Sou disciplinado e tenho lidado bem com grande parte de suas dicas super boas. Ótimo. Posso fazer algo mais com o meu tempo, além do fichamento do livro e de estudar um pouco mais sobre o edital? Quero começar um curso no formal no segundo semestre. Estou perdendo meu tempo? Não, você não está perdendo seu tempo, muito pelo contrário. Eu acho central... aqui, só um parênteses, fazer pão é ótimo para desestressar. Fica aí mais uma recomendação muito boa. Então, em relação a perder tempo, não tá. Bom, boa essa pergunta, que basicamente isso me leva a pensar a preparação em 4 fases, não 3, como eu costumava fazer. A primeira é uma pré-fase. Eu quero estudar para o CACD. Tem coisas que você pode fazer nessa pré-fase. Depois da pré-fase, o primeiro momento da preparação de fato é a consolidação do material.
O segundo momento é entender a prova. E o terceiro momento é revisão. Óbvio que na segunda você já revisa, mas o foco do terceiro momento, o mais importante, é revisão e lapidação. Na fase pré-prova, deixa eu só ver se tem alguma outra pergunta antes. Vamos ver. Muitas pessoas, é muito comum elas não falarem porque que estão estudando para o CACD ou pouparem, especialmente as tias velhas, de falar que você está estudando. Porque tia velha é o demônio também, para chegar para você e falar, e aí, como é que tá? Já passou? Não, mas você vai passar. Cada vez que uma tia velha chegar para mim e falar, você vai passar, eu queria pisar na cabeça da tia velha. Eu sempre tinha aquela que fazia isso. Mas elas têm um coração bom, mas esse tipo de coisa não ajuda. Então, muitas vezes, você contar para menos pessoas acaba sendo muito positivo. E é importante vocês conversarem com as pessoas mais próximas e explicar para elas a situação, especialmente parceiro, parceira, porque é pesado. Meu marido, coitado, penou horrores quando eu estava no meu mestrado e eu ia acabar meu mestrado, fui para o CACD. Né? Não sei como a gente está há 13 anos juntos, né? Mas enfim, agora no doutorado. Mas estamos aí, não é fácil. Eu posso deixar disponível o planilha de diagnóstico da preparação? O problema é que eu não posso... Peraí, tem a opção de passar arquivo aqui? Eu não lembro. Ela está pronta a planilha, só precisa atualizar para o edital dos últimos anos. Só atualizei a parte de PI, mas eu não acho que eu não consigo mandar o material aqui. Mas eu mando, pode deixar. Eu posso pedir para quando o IDEG for disponibilizar essa palestra, eles disponibilizarem o material de apoio junto. Eu acho que vai ser uma boa para vocês terem isso tudo de uma vez só. Comenta um pouco sobre o curso de PI, aprofundamento em atualidades. Para quem é mais indicado? Boa, essa é uma boa recomendação. Depois eu falo das fases da preparação, podem ficar tranquilas. Em relação ao curso de PI, aprofundamento em atualidades, eu vou começar esse curso amanhã, eu vou dar esse curso com o Vidal, a gente vai intercalar a cada 15 dias cada um. A gente montou um planejamento, eu e ele, eu vou dar 8 aulas, temas específicos, e ele 8 aulas, ou outros temas. Esse é um curso que ele não é voltado para quem está começando. Por quê? Quando você vai fazer um curso agora, um teórico, obviamente o curso teórico ele vai estar atualizado até o momento da aula. Quando você for fazer um curso de exercício, a mesma coisa. Se eu preparei uma questão sobre, sei lá, Estados Unidos, eu vou atualizar a matéria Estados Unidos até o momento da aula. Coisa que aconteceu na semana seguinte, na semana anterior vai estar lá. Agora, se você já fez os cursos há algum tempo, e você quer uma revisão, você quer ver algumas leituras que possam ter surgido ao longo do tempo, se você quer, enfim, refrescar um pouco a memória, esse é o curso indicado. Então, ele não é indicado para quem está começando, ele não é indicado para quem está começando a fazer questão, ele é indicado para quem já fez questões, já fez curso de exercício, já fez o curso teórico e está no momento que percebe que precisa de um apuramento maior em PI, mas está difícil fazer isso sozinho. Aí esse curso é para você. Tanto é que esse curso ele não tem no planejamento História da Política Externa Brasileira, nada. Ele não tem teoria das RI, porque teoria e história da política externa brasileira são temas fixos, que eles não melhoram, eles não avançam no tempo. Os outros temas, eles sim avançam. Eu vou colocar na minha aula a parte de blockchain, a parte de migrações, que são temas que entraram no edital há pouco tempo, crime organizado, entraram há pouco tempo no edital. Então, se você fez um curso teórico há, sei lá, 2 anos e não tinha essa parte de blockchain, ou quer atualizar alguma coisa, é um curso que vai dar um apoio, um suporte para você nisso também. É basicamente para isso que esse curso é importante. Então, se é um curso, se você não fez um curso teórico, não vai fazer revisão em atualidades. Se você não tem a base consolidada, não vai fazer o curso de revisão em atualidades. Ele é feito para se você já está na segunda para terceira fase da preparação. Já conhece a prova, está indo para a revisão mais constante. Estou em dúvida sobre teorias de RI. É necessário entender os conceitos gerais de cada teoria ou aprofundar? Por exemplo, preciso entender o conteúdo geral da teoria realista ou preciso entender sobre o neorrealismo, realismo clássico, realismo defensivo, etc. Você precisa conhecer principais linhas teóricas dentro de cada teoria. Então, você precisa conhecer não só realismo no geral, mas
Neorrealismo, realismo defensivo, realismo ofensivo, realismo clássico, o que é o quê? A mesma coisa. É necessário também saber fazer distinções entre autores. Os autores mais importantes, sim. Mas esse que é o ponto. Nenhuma das pessoas que faz a prova é especialista em teoria das RI. Eles conhecem, mas o conhecimento deles é um conhecimento muito parecido com o conhecimento de manual. Então, o que você precisa fazer, basicamente, é ler, sim, teoria das RI, ler um bom manual, e nesse bom manual, se for um manual bom, ele vai falar sobre diferentes vertentes do realismo, do liberalismo, que seja, e vai falar sobre os principais autores. Pronto, é isso, matou. Então, você não precisa se especializar, você não precisa ler o Morgenthau, você não precisa ler o Aron, não precisa ler, sei lá, o livro do Keohane, Poder e Interdependência, mas você precisa conhecer bem as teorias no nível manual. Se vocês precisarem de recomendações de manual, mandem uma mensagem para mim. Mas já adianto que o manual de teoria do Nizar Messari do João Pontes Nogueira eu acho bom, o do Jackson e do Sorensen também acho bom. Esses são os dois que eu recomendo. Algum outro manual que vocês tenham, me perguntem depois no e-mail se eu recomendo ou não. Às vezes tem um manual, você acha que é ok, mas assim, não vai ser, e aí você não vai perder tempo lendo esse. Já que vai usar o tempo, usa lendo aquilo que mata o que a prova pede. Tudo bem? Mais uma pergunta. Fiz um curso regular de algumas disciplinas, mas ainda não fiz todas as leituras obrigatórias. Costumo ir bem nas questões de TPS, mas ainda não passei por uma experiência de ir para a segunda fase. Será que vale a pena já ir treinando para as discursivas, mesmo não tendo lido e não sabendo todos os pontos do edital ainda? Eu acho que você pode ir para as discursivas dos pontos do edital que você já conhece. Se você fez curso regular de algumas disciplinas, você pode ir treinando para as discursivas dessas disciplinas que você fez o curso regular. Às vezes, no curso de discursiva, a gente aborda algum tema para aprofundar. A gente aborda algum tema que às vezes passou mais rápido no curso teórico. Aí faz sentido. E muitas vezes, o que eu faço de vez em quando é passar alguma questão que eu sei que vocês não conhecem o tema, porque vocês precisam lidar com uma situação dessa na prova às vezes. Então, como lidar com questões que vocês não dominam o tema. Mas pensem sempre assim, se vocês já fizeram os cursos regulares, o curso teórico, vocês podem ir para as questões discursivas sem problema. Se vocês estão fazendo o curso teórico e vão para a questão discursiva, tentem juntar os temas. Não encarem questões que vocês não têm nenhuma ideia. A menos que seja uma questão feita para trazer esse desafio para vocês, mas isso é muito raro. A gente faz isso, mas faz isso com pouca frequência. Mas é isso. O que vocês não devem fazer é ignorar discursivo. Você não pode mais, no nível que a prova tem hoje, só estudar discursiva depois do TPS. Isso não existe. Ninguém que foi aprovado fez isso. Todo mundo que é aprovado faz discursiva há meses antes da prova. Pelo menos meses. Então, isso quando não faz alguns anos, né? Alguns amigos meus aqui sabem. Então, pensem nisso. A preparação para a discursiva ela não pode ser feita só aos 45 do segundo tempo, assim como a preparação de idiomas. Vocês não podem deixar para aprender espanhol em 6 meses, porque vocês não vão aprender. Para quem está começando a estudar agora, já começa a fazer curso ou estudar como puder os idiomas. Vocês precisam, o conhecimento de idiomas é o único que você não pega de uma hora para outra. Ele precisa ser maturado ao longo do tempo. Façam isso o mais rápido possível. Sim, pode pedir a planilha por e-mail. Manda um e-mail para mim, lá no felipebestra@gmail.com. Fases da preparação e o que fazer em cada uma das fases. A primeira fase da preparação é essa pré-preparação. Quando você decide se preparar, quando você está... e já deu 1h30, logo eu acabo, prometo. Quando você está na graduação e você decide que você quer fazer diplomacia. Se você está na graduação, termina a graduação. Importante. Foca nisso, faz seu curso direitinho, mas nessa fase pré-preparação, cursos, basicamente, tem algumas coisas que vocês podem fazer. Primeira coisa que vocês têm que pensar até na cabeça é que existem textos que vocês podem ler sem a orientação do professor e existem alguns textos que
altamente recomendado que vocês leiam como orientação do professor, porque nem todos os textos eles são aproveitáveis integralmente para a prova, nem todas as partes do texto elas podem ser aproveitadas da mesma forma. Se vocês pegarem a minha lista de leituras, por exemplo, e lerem minha lista inteira, vocês vão estar perdendo tempo, na medida em que algumas das leituras elas vêm com recomendações específicas para vocês lerem de forma mais rápida e mais focada. Mas existem alguns poucos livros que vocês podem ler integralmente e fichar integralmente sem a recomendação do professor. Tem 3 livros em especial que eu sempre recomendo, que são livros de base que você pode, em qualquer momento, não começou a fazer curso ainda, vai começar a fazer curso só daqui, sei lá, no próximo semestre, você pode pegar esses 3 livros, ler, e eles vão dar uma ótima base para você avançar a partir de então. Em todas as matérias eles vão ajudar de alguma forma, porque eles te dão um conteúdo de base mesmo. Primeiro livro que eu recomendaria, e nessa ordem vocês lerem não, a ordem não tem tanta importância, enfim, tirando um. Mas o primeiro livro é História do Brasil, do Boris Fausto. Não é a história concisa, a história do Brasil, aquele maior da EDUSP. Ainda é um clássico para a prova, ainda pode ser lido integralmente, ainda ajuda vocês a entender muita coisa e meio que colocar as fundações para vocês irem mesmo para as aulas de economia, o que seja. História do Brasil, do Boris Fausto. Segundo, História das RIs contemporâneas do Sombra Saraiva. É isso? Cal, é isso, né? Não errei nada no nome. Perfeito. História das Relações Internacionais Contemporâneas do Sombra Saraiva. É o segundo. E o terceiro livro, esse vocês vão ler por último. Isso, o livro laranja. O terceiro livro, esse vocês vão ler por último, é o História da Política Externa Brasileira. Perdão, o Inserção Internacional do Brasil, do Vicentini. Por que você vai ler, por último, Inserção Internacional do Brasil? É porque o conhecimento de história do Brasil e história mundial ajuda vocês a melhor entenderem a história da política externa do Vicentini. Reza a lenda que esses 3 livros vocês acham googleando online em PDF. Eu não disse isso para vocês, eu não sei quem falou, eu não tenho nada disso, mas reza a lenda que esses 3 livros estão disponíveis sem custo para vocês, olhando, procurando bem. Então, é uma boa forma de vocês começarem a preparação e... é uma boa forma de vocês começarem a preparação com gasto zero. Depois, com essa base, aí vocês vão avançando, vocês vão fazendo os cursos. Não parem de fazer os cursos nesses momentos de crise. Mantenham o planejamento que vocês têm. Outro ponto que é importante nessa fase de pré-prova. O TPS, ele tem questões que elas estão relacionadas ao conteúdo em si e tem questões que estão relacionadas a momentos, a contexto mais atual. Há alguns anos, por exemplo, foi feita uma questão falando os membros da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, são, e listavam todos os membros da CPLP, com exceção de um. O que eles estavam avaliando nessa questão não era se você tinha decorado os membros da CPLP, mas se você tinha acompanhado notícias sobre o último membro, a Guiné Equatorial, que tinha entrado na CPLP. Não era uma questão de conteúdo cru, mas era uma questão de atualidade. Essa questão de atualidade ela foi cobrada uma vez e nunca mais foi cobrada na prova, porque o contexto passou. Vocês têm que saber identificar quais são os tipos de questão, por exemplo. Então, o que eu recomendo? Não vão correndo fazendo os TPS antes de vocês saberem o que é que vocês estão procurando nas questões. Para quem vai começar a fazer a prova em algum momento mais para frente, para quem ainda está nessa fase de pré-prova, não peguem o TPS ainda. Façam essas leituras prévias. Se vocês quiserem alguma outra recomendação extra, me escrevam. Eu fiz uma lista. Eu até falei para o pessoal do IDEG compartilhar, não deu para eles compartilharem. Mas alguns textos que vocês podem ler no começo da preparação, além desses 3. Se alguém quiser, me escreve também. Mas assim, não recomendaria vocês... Não dá para avançar muito sem a orientação do professor para mostrar o que vocês precisam procurar. Mas é isso. O primeiro ponto... falando em bibliografia, será que dá para substituir Amado Servo pelo Recupero? Não, não dá para substituir Amado Servo pelo Recupero. Recupero é um livro maravilhoso de boas lembranças. Não é um livro que para PI eu recomendo. E o livro do Servo continua sendo um livro central para a história, além de um livro importante para PI.
mas para a história é muito importante. Lembrem-se, o Recupero é um diplomata, o de Recupero não é um historiador. Logo, é um livro que tem problemas em termos historiográficos, em termos desse tipo. É um puta livro? É um puta livro super legal, mas vai muito na onda visão de Recupero e memórias do que outra coisa. Então não dá para substituir o Cervo pelo Recupero. O Cervo ainda é referência obrigatória. Posso ler o Cervo antes de começar as aulas? Não recomendo, porque o Cervo é um livro longo, chato, com muita informação que vocês não precisam. Exato. Então, assim, é bom vocês lerem o Cervo sabendo o que procurar, porque senão vocês vão fazer um fichamento gigantesco, um fichamento com muita coisa que depois vocês vão ver que não precisava. Vai no livro do Vicentini, A Projeção Internacional do Brasil. Então é isso. História do Brasil, do Boris Fausto, História das Relações Internacionais Contemporâneas, do Sombra Saraiva e A Projeção Internacional do Brasil, do Vicentini. Esses são os 3 livros base para vocês, para pré-preparação. Bom, primeira fase da preparação. Depois dessa pré-fase, começou a preparação. Primeira fase é consolidar o material. Consolidar o material é vocês fazerem os cursos teóricos, vocês fazerem as leituras recomendadas, vocês ficharem as leituras recomendadas. O ideal é que vocês façam essas 3 coisas durante o curso, porque durante o curso você pode fazer a leitura recomendada, se tiver dúvida você tem o auxílio do professor para sanar essas dúvidas. Lembra que a gente não seleciona, dá livro à torta e à direito. O curso, os meus cursos todos, eles são estruturados com uma ordem pensada para auxiliar a construção de conhecimento de vocês de uma maneira que seja integrada. Não é só naco de conteúdo que eu jogo na cara de vocês. Tem uma estratégia, tem um planejamento, tem uma estrutura que é pedagogicamente pensada para vocês entenderem melhor a matéria. Os textos, eles entram nessa estrutura. Vocês lerem o texto junto da aula é sempre recomendável. Eu sempre falo, nas minhas aulas vocês vão ler os textos depois de assistirem às aulas, nunca antes, porque as aulas ajudam vocês a lerem o texto. Como fazer um bom fichamento? Uma boa ferramenta? Sim, o meu livro, o meu vídeo que eu gravei no IDEX sobre como fazer fichamentos. Modéstia à parte, é a melhor referência que eu encontrei sobre como fazer bons fichamentos. Está rodando há muito tempo. Isso você encontra. Se você colocar no Google fichamento Felipe Estre, vocês vão achar esse vídeo do YouTube. Essa é a recomendação que eu faço. Alguma ferramenta? Eu não usava nenhuma ferramenta. Eu não uso até hoje nenhuma ferramenta. Existem estratégias para você conseguir ler o texto de maneira adequada. Mas ferramenta em si, o que poderia falar de ferramenta é ferramenta para ajudar vocês a organizarem o texto. Então, acharem a informação. Se você vai fazer isso no Word, por exemplo, usar os títulos do Word para ter um sumário para você conseguir achar rápido a parte do texto que você quer. Você pode usar o OneNote para você ter os cadernos com as seções específicas. Também é uma boa forma. Ou usar o OneNote ou vocês usarem o próprio Word. Mas deixa eu ver se eu vou ver se eu acho depois. Se alguém conseguir, se alguém puder, enquanto eu estou falando, dar uma googleada e ver se acha o vídeo que eu fiz sobre fichamento e colar aqui, eu seria eternamente grato, se alguém puder. Isso, esse aí. Obrigado, Lucas. É muita eficiência. Beleza. Então, primeira parte, consolidar o material. Então, fazer os cursos teóricos, fazer as leituras de base, montar tudo bonitinho. Segunda parte, entender a prova. Então, você tem todo esse conteúdo que você viu, como que esse conteúdo é efetivamente cobrado na prova. E aí vocês têm que entender quais são os tipos de questão que tem na prova, no TPS, quais são as formas de abordar o conteúdo diferentes, quais são o que cada questão específica tem que você precisa saber. Para PI especificamente, eu já sempre comento que existem 2 tipos de questão, 3 na verdade. O primeiro tipo de questão ninguém vai saber mesmo, a questão está lá para te assustar, para te desestabilizar, é o que a gente chama, sempre o Luigi fala isso, cota da banca. Se a cota da banca é feita para deixar em branco, esquece. A prova ela tem um número de questões que vai ser deixado em branco em geral. Existem pessoas que respondem tudo, mas a grande maioria das questões das pessoas deixam cerca de 5% da prova em branco. Se você deixar 10, é muito difícil você passar. Porque quanto mais questão você deixa em branco, menos você acerta. E estatisticamente, você acerta mais do que erra. Não é 50-50 porque você estudou alguma coisa.
Então, mesmo descontando os erros, você se sai melhor quando você chuta um pouco mais. Não chutar tudo. Existem algumas questões que elas são feitas para deixar em branco. Então, essa é a primeira. Aí você tem outros dois tipos de questão do Brasil. Perguntaram, né? O livro do Rick Cooper, a Diplomacia na Constituição do Brasil. Não, para a API ele não é recomendável nenhum pedaço do edital. Segunda parte, peraí, fugiu agora. Primeira questão, deixar em branco, primeiro tipo. Segundo tipo de questão, aquela questão que ela está no conteúdo base da matéria, que você vai ler e você tem que saber se ela está certa ou se ela está errada. Por exemplo, uma questão sobre a estrutura do Mercosul. Você tem que saber a estrutura do Mercosul. Se cair uma questão sobre a estrutura do Mercosul, é uma questão que você tem que saber se ela está certa ou se ela está errada. Ponto. Questão básica, você vai saber se ela está certa ou está errada depois de cobrir o conteúdo. Terceiro tipo de questão. Você nunca vai ter certeza se ela está certa ou se ela está errada, porque ela fala sobre um dado específico, um momento específico que você não vai conhecer, porque está além do escopo da base do curso. Um exemplo disso é a questão que falava que o Brasil estava entre os 12 maiores parceiros comerciais da Rússia. Essa questão, você não deveria saber quais são os 12 maiores parceiros comerciais da Rússia. Não é isso que é esperado. Depois do que eu vi, foi um mar de gente no ano seguinte decorando a lista dos principais parceiros comerciais de todos os países citados no edital. Não, você não vai fazer isso. Você vai só olhar para aquela questão e falar, eu não tenho certeza se a resposta está certa ou está errada. Mas isso faz sentido, pensando que a Rússia é um país que tem uma exportação grande focada em hidrocarbonetos e os seus grandes mercados são os países europeus. É razoável pensar que o Brasil vai ser um dos 12 maiores parceiros comerciais da Rússia. Vocês conseguem pensar em 12 países que vão ter um comércio com a Rússia mais intenso do que o Brasil, pensando que a Rússia é conhecidamente um grande exportador de hidrocarbonetos? Sim, vocês conseguem. Não precisa ser nenhum gênio, nem precisa ter estudado para a prova para saber disso. É só uma questão de bom senso, quase. Então, a resposta você não tem certeza. Mas você consegue, com uma grande chance de dar um chute informado em essa resposta, se a questão está errada. Quando vocês vão visitar o TPS dos anos anteriores, vocês precisam saber identificar qual que é o tipo de questão. Por quê? Se você simplesmente olhar para as questões todas da mesma forma, tentando saber o que você precisaria saber para responder aquela questão, você vai surtar, porque você vai ficar achando que você tem que saber quais são detalhes da história da Grécia no pós-Segunda Guerra. Você vai achar que você precisa saber quais são os parceiros comerciais da Rússia e você não precisa. Então você precisa entender quais são os tipos de questão diferente, o que o examinador quer nesses tipos diferentes de questão e qual que é a informação que te daria a resposta. Se é uma informação dessa faz ou não faz sentido, isso você precisa entender. O ponto não é saber os dados da Rússia, a Guerra da Coreia, né? Estudar todos os detalhes diplomáticos da Guerra da Coreia. Não é isso que se quer na prova. Então, é isso. Quando a gente fala de TPS, você precisa entender o que eles esperam de você em cada uma das questões. Você revisitar a prova de anos anteriores não é para saber o conteúdo que te dava a resposta. É para você entender como que as questões são elaboradas, o que o examinador estava pensando e o que se espera de você. Por mais que o examinador mude ao longo dos anos, o tipo de questão e as tendências eles se mantiveram em todos os últimos 12 anos. Para nossa alegria. Mudou um pouco em termos de questões mais difíceis e tal, sim, mas o que é esperado é muito parecido. Então, quando vocês vão revisitar a prova de vocês têm que ver, essa é uma questão de conteúdo base? Se é uma questão de conteúdo base, eu preciso saber essa resposta. Essa é uma questão que vai além, é uma questão de nível moderado ou difícil, que tem alguma outra informação que me dava a resposta, ou é uma questão contextual, isso não precisam necessariamente saber mais, porque já pode ter passado o tempo dessa questão. Então é isso, vocês devem sim revisitar o TPS de anos anteriores, mas com a cabeça de tentar entender o que o examinador quer, identificar buracos na preparação de vocês. E não só pegar e, sem pensar, completar conteúdo. Não é isso que vocês devem fazer, isso vai prejudicar vocês. Terceira fase. Peguem os guias dos anos anteriores, leiam e fichem o guia dos anos anteriores. O que vocês vão logo perceber, vendo 3 guias que seja, é que
Os argumentos que são utilizados são recorrentes ao longo dos anos, os autores citados são recorrentes ao longo dos anos pelos candidatos e candidatas, a estrutura de argumentação é recorrente. O que vocês vão ver é que existe uma forma, claro que o conteúdo é de central importância, uma questão sem conteúdo não fica de pé, mas existem argumentos que são utilizados de forma coringa em mais de uma questão. Existe uma linguagem que é comum à prova ao longo dos anos. Vocês têm que ir para a prova de segunda fase, e eu recomendo que vocês façam isso nas discursivas, fichando as questões, identificando quais são os argumentos utilizados pelos candidatos e pelos candidatos que vocês poderiam aproveitar para anos seguintes. É isso que é conhecer a prova. No TPS é entender o que o examinador quer, e identificar buracos na preparação. Na segunda fase, agora, quais são os argumentos recorrentes, o que vocês precisam fazer, a linguagem que é esperada de vocês. Terceira fase da preparação. Você já leu tudo, você conhece a prova, você só está esperando passar e é um demônio porque você não passou. Essa fase, cabeça no lugar, é central para não desandar tudo, não surtar na hora da prova. É a parte que vocês vão revisar, 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 revisar e revisar. E é a parte que vocês vão perceber que em algum ponto do edital você tem um texto novo que saiu, alguma recomendação extra, você percebe que você pode lapidar o conhecimento naquilo, e você vai perceber isso como? Fazendo o curso de questões discursivas ou curso de questões objetivas e percebendo uma coisa nova que a professora mencionou, algum texto novo que saiu. Essa é a fase que vocês precisam muito ter a cabeça no lugar, porque é muito fácil se perder. Porque normalmente nessa fase já passou um bom tempo de preparação e o peso acaba sendo grande, você começa a desanimar. Então, cabeça no lugar nessa hora, isso é muito importante. Bom, basicamente isso em termos de fases da prova. Uma coisa que eu esqueci de falar da pré-preparação é que, além de ler os textos base, vocês precisam ter um planejamento em termos de tempo que vocês vão se dedicar, quanto vocês vão gastar, porque planejamento financeiro e planejamento do tempo, eles são centrais para que você não gaste todos os seus recursos de energia no primeiro momento. Não, você não vai fazer 4 cursos de uma vez, 4 teóricos, porque isso vai te destroçar, você vai gastar uma grana violenta e você não vai conseguir fazer as leituras, acompanhar as leituras. Você vai jogar dinheiro fora e perder tempo. Não vai fazer isso. Você não vai queimar todos os seus recursos nos 2 primeiros anos, porque por mais que óbvio, a gente sempre quer que vocês passem o mais rápido possível, vocês não podem acabar com todas as chances de vocês nos 2 primeiros anos e depois ficar numa situação extremamente desesperadora, que você tem muito conhecimento, você viu a prova, só que você não tem mais fôlego, nem em termos de energia física, nem financeira, para continuar a preparação de vocês. Planejamento é central. Conversem com professores, conversem com o pessoal do IDEG, do administrativo, eles estão sempre, especialmente eles, são muito bons porque eles estão disponíveis para ajudar vocês com esse tipo de planejamento também. Levem isso em conta. E eu falo demais, senhor. Eu acho que era isso, minha gente. O caderno de estudos, exato. Estava aqui e eu esqueci de falar. Como monta um bom caderno de estudos? Muito simples. Sabe aquela recomendação que eu fiz em termos de o edital é o seu chefe? Monte um caderno de estudos levando em conta o que você precisa saber no edital. O que eu recomendo? Para a política internacional, faça um caderno de estudo focados nos pontos do edital. Se você tem alguma parte que serve em 2 pontos do edital, por exemplo, você tem uma leitura sobre... não sei. Você está falando sobre política externa do governo FHC. Na política externa do governo FHC tem uma parte sobre a Rio+20. Essa parte de Rio+20, ela serve tanto para FHC em si, perdão, FHC não, Collor, tanto para Collor em si, como para meio ambiente. Tenha essa parte tanto em Collor como em meio ambiente. Copia e cole. A Rio 92, exatamente. Copia e cole. Façam isso. Então tem um caderno com cada ponto do edital completo. No caso de história, você não vai seguir o ponto do edital exatamente, você vai seguir os períodos, mas tenha isso. O importante de montar um caderno é você ter bem organizado o caderno de vocês. Se não devo fazer 3, 4 cursos teóricos de uma vez, faço quantos e quais? 3 cursos teóricos é ok. Mais do que 3 eu não recomendaria de maneira nenhuma.
Quantos e quais? No site do IDEG, eles têm algumas recomendações de caminhos que vocês podem seguir, mas aí não tem nenhuma regra. Tem gente que prefere começar com os cursos que são mais difíceis, depois ir para os cursos que eles têm mais facilidade. Tem gente que casa, curso um pouco mais fácil, um pouco difícil. A única recomendação que eu não recomendo, que eu não faria é pegar cursos com muita carga de leitura juntos, tipo História do Brasil e História Mundial. Ou, enfim, esses dois em especial, juntos, eles vão dar uma carga de leitura brutal para vocês. Então, tentem também se planejar levando em conta a demanda dos cursos. Política externa dos outros países. No caso de política externa dos outros países, você não precisa ser especialista em política externa dos outros países. Você precisa o quê? Saber o que a banca leu e lê normalmente para falar sobre isso. Basicamente, as recomendações de leituras que o professor, que eu, ou o Vidal, ou o Napo, a gente vai passar para vocês. Então, nas recomendações de leitura, você já tem uma recomendação que está alinhada com o que a banca costuma cobrar, e acompanhamento de notícias. O problema é que, para a política externa de outros países, nem sempre você tem uma leitura muito fresca, porque demora um tempo para produzirem um texto que é adequado ao que a banca pede. E, às vezes, nem produz. No caso de Japão, por exemplo, algumas leituras são indicadas, mas muito acompanhamento de notícia. O que vocês precisam saber? Entender. Vocês precisam saber como ler as notícias. Isso não é para falar agora, fica para algum outro momento, mas no curso de revisão e de atualidades e aprofundamento eu vou falar sobre como ler notícias para vocês. E nos cursos de exercício também comento isso. Mas basicamente vocês precisam ler as notícias procurando qual que é a informação que é estável o bastante para ser cobrado na prova, que vai ser feita daqui para alguns meses para frente, e qual que é a informação que enfim, leve o bastante para ser cobrada sem causar constrangimento, porque senão a folha anula a questão, e qual que é a informação que ela é relevante do ponto de vista para o Brasil, ela vai ser relevante. Isso com o tempo você acaba entendendo um pouco melhor. Qual questão no curso de aprofundamento de PI? Das leituras? Ah, sim, vamos. Vamos. Esse é um dos temas que precisa ser atualizado e, portanto, vai estar no curso de aprofundamento. Tenho que fazer teóricos de todas as matérias, senão levaria tipo 10 anos. Lembra que se você fizer 3 teóricos de cada vez, em 1 ano e meio você encerrou os teóricos, mais ou menos, máximo 2. É normal você demorar 2 anos para completar o conteúdo base de todas as matérias. Eu, particularmente, não conheço ninguém que demorou menos de 2 anos para conseguir falar com segurança que viu todo o conteúdo base de todas as matérias. Na verdade, tem pouquíssimas pessoas, mas em regra você demora 2 anos para cobrir todo o conteúdo base. É isso mesmo. Então, o importante é, não façam mais do que 3 de cada vez, porque isso vai complicar. Eu, quando comecei a preparação, quando eu fazia, né, eu comecei em 2011, eu fiz, acho que 6 cursos de uma vez. Desnecessário dizer que eu não li texto adicional de nenhum, não fiz nada de nenhum. Depois que eu tive que fazer, depois de gastar muito dinheiro à toa, parar 6 meses, mais de 6 meses, não fazer nenhum curso e só fazer as leituras que estavam pendentes. Não tem muito jeito. Tinha uma outra pergunta. Qual que é a pergunta do Cid? Deixa eu achar aqui. Eu não estou encontrando. Gente, alguma outra pergunta que vocês tenham? Se teve alguma que vocês já fizeram, não respondi, façam de novo, por favor, que eu perdi aqui. Lembrei. Do Boris Fausto, deixa eu ver. Ah, quero esquema de como se fosse preparar uma aula, não é? Existem formas diferentes de você conseguir fazer o fechamento de algum livro. Existem algumas estratégias diferentes e fechamentos diferentes para cada fase da preparação. No meu vídeo sobre fechamento eu falo um pouco sobre isso.
Existem fichamentos que são mais texto, mais amplo, existem fichamentos que são mais sucintos, mas o que é importante é que vocês peguem o conhecimento que está no livro e vocês adequem, adaptem esse conhecimento para uma forma que ele se torne seu. O que eu tenho feito nos últimos tempos, nas leituras que eu faço para o meu doutorado, basicamente eu pego as leituras, eu leio, eu leio os textos, eu seleciono os textos e aí eu rearranjo essas informações de uma forma diferente do que ela está exposta. Em geral, eu uso uma folha, enfim, maior e eu faço quadrados, faço setas, então é um arranjo muito mais visual. Então, nesse sentido, Cid, se você está fazendo um arranjo que é mais visual, isso tem ajudado você a melhor assimilar o conteúdo, continua, não tem nenhum problema. Lembre-se que o foco sempre é vocês acharem a forma que para vocês funciona melhor para vocês guardarem a informação. Se você percebe que você fazer aqueles resumos bem em bullet points funciona, beleza, vai para isso. Se vocês percebem que fazer um resumo mais extenso é bom para vocês, beleza. Se vocês vão querer rearranjar a informação de uma maneira espacial, façam isso também, mas lembrem-se sempre de usar aquela estratégia que melhor funciona para vocês. Lembrem-se também que, em geral, para fases diferentes, você tem estratégias que vocês podem utilizar de formas diferentes. Então, no primeiro momento, você vai consolidar o seu material para fazer o seu fichamento. Quando você vai reler aquilo, você pode grifar o seu fichamento. Então, é o importante do mais importante. E aí você prepara um outro material com bullet points, para você meio que fazer um check do que você tá na cabeça. Você pode assimilar, associar estratégias diferentes na hora de fazer o seu material. Não tem nenhum problema. Percebam só o que pode funcionar melhor para vocês. Vamos ver últimas perguntas. Tenho tido bastante contato com suas orientações nos últimos meses. A sua foi diferente, um diferente muito bom que realmente me abençoou. Que bom. Fico muito contente. Obrigado pelo comentário. É melhor digitar os livros ou é melhor digitar ou escrever para fazer os fichamentos dos livros? Não tem regra. Se você percebe que você escrevendo, você consegue reter mais a informação, escreve. Se você prefere digitar, percebe que digitando você escreve mais rápido ou você consegue organizar melhor o material, também. O que eu não recomendaria é você fazer de um jeito que não está confortável para você, porque o guru da Samambaia Azul falou que é assim que tem que ser feito. Não, não é assim que funciona. Você testa formas diferentes e usa a forma que for mais adequada para você. Não tem um jeito certo de fazer isso. Um exemplo disso aqui, o mapa mental do fichamento, então, pode ser... mas aí lembrando, o mapa mental, na verdade, ele tem uma estrutura específica. Então, você tem um jeito certo de fazer mapas mentais, que é você pegar a ideia e puxar os nacos de informação e fazendo, tipo, uma coisa meio que rizomas. Às vezes você percebe que organizar a informação de uma maneira espacial, mas não como um mapa mental, é melhor. Eu, particularmente, nunca uso mapa mental, porque o mapa mental, para mim, ele não me permite ter a estrutura e as conexões da forma que eu quero fazer. Ele, por ter uma estrutura fixa, não sei se é esse tipo de mapa mental que você está falando, mas o que eu recomendo? Se você se dá bem com o mapa mental, usa o mapa mental. Se você percebe que poderia modificar o mapa mental para melhor se adequar ao que você quer, modifica o mapa mental. Não tem regra, recomendo que vocês deem uma olhada em sites de organizar estudos, essas coisas, enfim, estou aqui para isso também. E tentem coisas que estão funcionando, percebam que está funcionando. Se vocês, ao longo das semanas agora, perceberem que vocês estão tentando, sei lá, fazer fichamentos e vocês não acham um jeito de fazer fichamentos, alguma coisa não está funcionando, vocês não estão achando um caminho, me escreve, fala o que está acontecendo, o que vocês tentaram, o que não deu certo e eu vejo como eu posso ajudar. Se vocês perceberem que passou mais uma semana e meia, vocês não estão conseguindo estudar, me escreve, a gente tenta pensar em alguma forma para funcionar. Os estudos organizados, fichamentos, podem ajudar para futuros recursos para a banca pós-gabarito? Os fichamentos depende da banca. Eu posso falar para a política internacional. Para a política internacional, na primeira fase, você precisa apresentar
informação para contrastar ou não com o que a fonte coloca. Basicamente, os fichamentos eles não vão ajudar tanto assim para os recursos, porque, em geral, os próprios professores ou vocês conversam entre si, acham as informações que invalidam ou invalidam alguma questão. Então, rapidamente, a gente tem enfim, aquele mutirão de gente trabalhando, vendo as questões, vendo o que pode ter recurso ou não. Então, você não precisa dos fichamentos para fazer os recursos, porque você provavelmente vai achar em algum lugar a coisa quase que pronta com a referência que importa ou não. Isso na primeira fase. Na segunda fase, não adianta trazer referência, porque você tem a questão e você respondeu o que a questão pediu ou você não respondeu. Quando a gente quando você chegar no curso de discursiva, eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Então, basicamente, trazer referências extras para recurso de segunda fase não ajuda tanto, porque ou você respondeu o que a questão pediu ou você não respondeu. Então, você basicamente tem que mostrar para o examinador que você fez o que ele pediu. E não é com outras referências que você mostra isso, é indicando que está efetivamente na sua questão. Então, não pense no fichamento como algo para ajudar com recurso. Pense só em algo para ajudar na preparação em si. Eu acho que é isso. Que horas são? 1h. Bom, gente, acho que fico por aqui. Já falei bastante, já ocupei demais tempo de vocês. Espero ter ajudado nessas recomendações. Espero que vocês fiquem tranquilos, que as coisas se acertem nos próximos dias. Quero reforçar o convite para vocês fazerem os cursos para quem está nas fases mais avançadas, atualização e aprofundamento. Para quem está conhecendo a prova ou está nessa fase de revisão, o curso de exercícios, o SEI, que eu vou ministrar, vai começar no final do mês, e na PO e Vidal estão também com os cursos teóricos. Fico muito contente pela companhia de vocês até agora. Se conseguir segurar tanta gente, eu acho que alguma coisa eu fiz direito. Agradeço demais a companhia de vocês. Um grande abraço. Qualquer dúvida que vocês tenham, basta me escrever. Que bom, gente. Fico muito contente. Eu vou só aqui parar a gravação e aí eu vejo qualquer outro comentário que vocês têm. Mas para quem está vendo a gravação, uma ótima noite e até mais.